Fala, meus queridos do Ramo Óptico, beleza? Meu nome é Guilherme Borba e hoje eu tô com uma convidada que eu vou te falar, que eu tô até tremendo aqui, tô nervoso. Bom, de todos os meus convidados, acho que é a primeira convidada assim que nunca fez parte da minha vida, da minha rotina, do meu trajetório mesmo, assim, da trajetória do Ramo Óptico, né? E hoje eu tô aqui com a Laís Pascoal, visagista óptica. Eu sei que você tem outras especialidades, a gente vai destrinchar tudo isso no nosso bate-papo. Mas assim, eu tô muito feliz mesmo. Eu confesso que stalkeei você algumas vezes. E por que eu cheguei em você? Porque eu fiz um podcast com o Orlando Bueno, se eu não me engano, da OptiDados, entendeu? Orlando. E eu vi um patrocínio da agência dele, da Corujinha, né? Do portal lá, Fique de Olho, alguma coisa Sim. assim. E eu falei assim, caramba, eu acho que é legal a gente abordar esse tema que, pra mim, na minha perspectiva, tá? Eu acho que tá começando a ficar em alta e começou a ganhar uma relevância muito importante no nosso ramo óptico, tá? Bom, já falei que é uma mulher aqui e tal, fica à vontade, a câmera é sua, se apresenta pro pessoal. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Guilherme. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Falar desse assunto que eu amo, né? Vivencio isso há muitos anos. E é o meu dia a dia. Então, para mim, é um prazer compartilhar. Eu sou Laís Pascoal, eu tenho 18 anos de experiência no setor óptico. Sou formada em optometria, fiz técnico em óptica, parte técnica da óptica, contatologia, ortóptica. E aí depois eu fui me apaixonando pela parte estética. Show. Bom, já se apresentou aqui, porque senão ela vai contar tudo em 10 minutos. Não. Laís, vamos lá. É praxe aqui, né, Tá. do GeoPodcast. Eu gosto de saber como tudo começou, entendeu? Tá. Tipo, quem que era a Laís quando criança, de onde que veio, que bairro, que cidade. E a gente vai chegar nesse tema que é o nosso foco Tá bom. principal, que é o visagismo, tá? Na verdade, eu começo no... Eu sou de Poá. Não sei se vocês já ouviram falar. Extremo da Zona Leste? Não. É quase Mogi das Cruzes ali. Próximo de Mogi das Cruzes. Perto de Suzano e tal. Isso, um pouquinho antes de Suzano. Então, na verdade, a minha adolescência toda foi em Poá. Morei lá muitos anos. E aí, foi onde eu comecei a trabalhar em ótica. Então, meus pais são de família simples. Meu pai trabalhava no setor automotivo. Minha mãe trabalhava legal. com radioterapia. E eu queria trabalhar com 14 anos. Coloquei na cabeça que queria trabalhar. Legal. E antes desses 14 anos aí, você pensou em fazer alguma coisa? Pô, quero estudar isso, quero seguir essa carreira? Ou tudo foi acontecendo assim, do nada? Foi caindo no colo? Como que foi isso? Olha, na infância, acho que eu sempre gostei da parte da saúde. Minha mãe trabalhava com isso, né? Tá. Então, acho que eu queria ser médica. Legal. E tinha esse sonho, mas depois isso foi mudando. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de dança. Então, sempre tinha uma parte meio artística, assim. E aí, na adolescência, assim, eu sentia vontade de ter o meu próprio dinheiro. Nunca gostei de ficar pedindo pros meus pais, né? E aí, eu falei, quero trabalhar. Aquela sensação de liberdade, ter minhas coisas. Quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, quero trabalhar. E aí, tem a Kátia, que é uma tia minha, muito próxima, falou, tem uma ótica super legal lá, vai conversar com o Emílio e tal. Quem sabe você se identifica, né? E ele gosta. Porque ele gosta de pegar gente jovem pra ensinar. Aí eu fui. E eu tinha 14 anos só. Mas assim, você precisava trabalhar ou tava tranquila? Não. Na verdade, meu pai sempre me incentivou a trabalhar. Tá. Minha mãe não queria que eu trabalhasse, porque eu estudava, né? Tava no ensino médio ainda, estudava em uma escola pública, mas estudava de manhã. Então eu teria que mudar a escola pra estudar à noite e trabalhar durante o dia. Legal. Mas eu tava disposta. Aí minha mãe, não vai fazer isso, que loucura, como é que você vai parar de estudar de manhã pra fazer isso? Eu falei, mãe, eu quero. Aí eu fui fazer uma entrevista. E quando eu cheguei pra fazer a entrevista, ele falou, não posso te contratar, você só tem 14 anos. Né? Eu falei, não, mas me dá uma oportunidade. Ele falou, quando você for fazer 15… E naquela época não tinha esse negócio de menor aprendiz, né? Não. Não era regulamentado, tudo bonitinho, mas né? com 15 anos já podia trabalhar. Já podia, sim. Aí ele falou, quando você fizer 15, no mês do seu aniversário você vem. Eu falei, ele vai esquecer de mim, né? Não vai lembrar. Aí quando foi… Meu aniversário em setembro. Quando foi em agosto, ele me ligou. Tá. Falou, você vai vir mesmo? Aí eu falei, se você quiser, eu vou. Ele falou, então vem. Aí eu fui, né? Eu tinha 14 e ia fazer 15 naquele mês de setembro. E eu me lembro que toda vez quando eu cheguei lá, né, as meninas falavam, essa menina não vai aguentar um mês, não vai aguentar uma semana. Aquela pressão psicológica, né? Ficar em pé o dia inteiro, porque era ótica e relojoaria. Tá. Né, a Ray-Ban, vou até falar, porque eu tenho muito carinho e respeito por ele até hoje. E aí ele abriu uma loja que chamava ótica.com e eu ia ficar nessa loja, que era uma loja nova. Eles já tinham a ótica há mais de 40 anos. Então… Saiu o sinalzinho aqui, só dá um negocinho aqui. Acho que tá como descanso, né?
E aí eu comecei a trabalhar com ele. Era a parte de joias primeiro e depois a parte de ótica. Tá, legal. E eu fui metendo as caras, né? E aí, como que foi essa sensação aí de, pô, como que eu vou me virar na parte técnica? Você estudou alguma coisa? Alguém te ensinou? Naquela época, Porque eu você era achei novinha, que né? era vendedora, tipo, balconista. Era vender só um e óculos. era balconista, na verdade, Aham. porque não era o foco da ótica. Não era o óculos em si, porque tinha muita joia, relógio, Sim. aliança. Então, o foco, na verdade, era mais a parte de joias. Era venda, né? E o óculos era uma consequência ali da ótica. Tanto que a maior parte da loja era a parte de joias e relógios e uma outra parte era ótica. Então, quando a gente iniciava, já não iniciava em ótica. Você ficava primeiro na parte de joias. Relógio, essas coisas. Isso, ajuste, conserto. E depois, conforme você ia se desenvolvendo, você ia pra ótica. Me conta em detalhes. Eu gosto disso, eu quero saber detalhes. A gente vai ficar horas aqui falando dessa história. Como que foi isso aí? Tipo, bom, eu tava lá vendendo relógio, anel, essas coisas, joias, e fui pra ótica. Como foi sua experiência? Não precisa detalhar essa parte de joia, sim. de relógio, mas assim, como que foi Laís, tá na hora de você começar a vender óculos? Primeiro que a comissão era diferente, né? A comissão maior era óculos e aliança. Então, eu queria ganhar mais. E aí, eu via o meu gestor na época, né? Ele era muito inteligente, ele é inteligentíssimo até hoje. Ele tinha laboratório de montagem. Então, eu sempre fui muito curiosa. E ele foi me ensinando. E eu fui pegando e eu fui metendo as caras e ele foi me ensinando aos poucos. Isso você já tinha 15, 16 anos? 17? Eu fiquei com ele 5 anos. Ah, ficou 5 anos. Então, eu fiquei com ele até o final mesmo, assim. Depois eu te conto nessa parte. Mas na ótica em si, eu tinha um amigo nosso, que era o sobrinho dele, que é o Juninho, que fazia optometria. Nunca tinha ouvido falar de optometria também. Nem sabia que existia essa faculdade, que era lá em Mogi, na Brás Cubas. Aí eu comecei a trabalhar com isso, comecei a gostar e comecei a me dar bem. Então sempre fui ponta de loja. Show. Mesmo joia, depois relógio e aí depois a parte de ótica. E aí eu falei, poxa, isso é legal, né? Optometria, será que eu vou gostar? Tudo. E começava a conversar com o Juninho e ele falava como ia ser. E na época, a gente tinha uma carência, até hoje, né? Até hoje. Da parte de refração. Técnica, assim, é muito precário. E aí eu falei, poxa, legal, né? Ele tava também com a intenção de ter uma clínica. E eu não tinha pretensão de sair dali. Tava bem confortável e eu gostava de fazer aquilo. E aí ele me incentivou. Então falou, então faz optometria que eu vou te incentivar. Até então você já tinha vendido óculos? Já tinha vendido aí já comecei lente. a vender. Vendia visão simples. Aí depois a gente começou a vender um pouco de multifocal. E aí eu sempre fiz a parte estética por intuição. Então eu não entendia o porquê que eu indicava. Pelo feeling mesmo. Pelo feeling, exatamente. Então, acho que tá pequeno. Então é sempre o achismo junto, né? Acho que tá pequeno, acho que tá grande, acho que essa cor não ficou bom. E aí a gente ia ajustando. Mas muito pela intuição. E acho que a grande maioria das pessoas no setor óptico trabalham a parte estética pela intuição e não pela técnica. Sim. E que não tá errado, ok. Porque funciona até hoje, né? Não, eu mesmo. A vida inteira funcionou, a gente não pode nunca jamais falar que não dá certo. Teve uma vez que eu tava no balcão de ótica, eu tive uma experiência bem curta no balcão. E é isso mesmo. Não, acho que é isso. Veste essa aqui, deixa eu ver. Ah, tá legal, nossa, combinou. Mas sem noção nenhuma, entendeu? O porquê que você achava legal, entendeu? Né? Era tipo igual uma roupa. Ah, tá legal essa roupa. Não. Tá apertada, tá apertada. né? É mais ou menos isso, né? E todo mundo, na verdade, acho que cresceu no segmento óptico com essa perspectiva de o óculos, ele ficava bom pela nossa percepção de fora. E não pela parte só técnica. Não se falava de visagismo, de tamanho, desse estudo mais estético. Legal. Bom, só pra gente não ficar pulando etapas e falar do visagismo, que a gente vai chegar lá. Não vou falar dele. Vamos lá. Tipo, você tá na ótica, você começou a fazer lá o curso, né? Faculdade de optometria. E aí você já tava deslanchando na venda. Como que foi essa experiência? Como eu te falei, eu sempre fui ponta de venda. Sempre gostei de vender. Isso eu fazia... eu acho que é um dom mesmo de comunicação. Ou seja, o curso que você fez foi um plus, né? Você pegou toda aquela bagagem que você já tinha, mas a parte técnica... Eu nunca fui acomodada, né, Guilherme? Então você pensa, você tá em ótica, você tá vendendo bem, é uma zona de conforto, mas você vai ficar nisso pro resto da vida? E hoje muito vendedor tá assim, viu? Eu sei. Então, tipo, eu nunca gostei da zona de conforto, sempre gostei de me desafiar. Então, nesse período de estudo da faculdade, foi muito desafiador pra mim, porque eu era jovem, eu morava longe, eu trabalhava em São Miguel Paulista, que aí é Zona Leste. E você trabalhava? Eu morava em Poá. Nossa. E estudava em Mogi. Então eu pegava trem lotado pra ir pra faculdade.
Meu pai trabalhava próximo, então de manhã eu vinha com ele, mas quando ele não dava, eu vinha de ônibus. Então não foi, tipo, fácil, É sabe? bem sofrida, né? E tipo, na faculdade, estudava à noite, eu saía às 6 horas e chegava em casa quase 1 hora da manhã pra acordar no outro dia às 6 horas da manhã. Então, sempre foi 4 anos de faculdade, né? E o último ano foi praticamente integral. E o meu receio era, como é que eu vou pagar a faculdade? Porque eu que paguei minha faculdade. Como é que eu vou pagar a faculdade e eu vou trabalhar, sendo que eu vou ter que fazer o estágio, que era o dia inteiro. E aí, o Emílio, um paizão pra mim, falou: não, vai o dia que você precisar fazer estágio durante o dia, você vai. Eu percebi que você também foi agarrando as oportunidades, né? Sim, e assim, eu não tinha medo de perguntar, sabe? Não, eu já tenho. Então, eu compartilhei essa dor que eu gostaria de permanecer. E como eu vendia bem, ele provavelmente não queria me perder. E aí, mas também ele queria terminar a faculdade. Então, como conciliar as duas coisas? Então, eu continuei vendendo, mesmo não indo pra loja todos os dias. Então, às vezes eu ia 3 vezes na semana e os outros 2 dias eu tinha parte do estágio. Eu continuei vendendo. Então, eu cumpria as minhas metas ali. E aí, ele falou, então vai. Só que nesse meio período também, eu comecei a... Eu trabalhava, na verdade, a ótica naquela época, a gente não tinha muito horário, né? E final de ano eu trabalhava de sábado, domingo até... Sempre foi uma loucura, 9 horas da noite. Então era bem puxado, sabe? Aí eu falei, poxa, eu queria muito ser representante comercial. Sério? Caraca. Aí eu falei pra ele, né? Mas você sabe que ser representante é dureza. Você ficou o dia inteiro na rua. Eu sei, eu vivenciei isso. Então, peraí, você ficou 5 anos nesse lugar aí, mas dentro desses 5 anos ou depois? No meio da faculdade, eu tava já terminando a faculdade. E aí eu comecei a atender também como optometrista, mas no final de semana. Eu fazia ópto só de final de semana em campanha, essas coisas. E trabalhava na ótica ainda. E aí eu falei pra ele essa vontade que eu tinha. Porque naquela época era, tipo, luxuoso, né? Eu via os representantes e falava, nossa, que chique. Mas representante de maleta mesmo, de óculos, tá? De armação. Tem um amigo meu que é o Agnaldo, né? Que ele era representante da Guess. Nossa, ele viajava o mundo inteiro. Cada hora tava num lugar. Então, deu uma na nossa cabeça, eu quero isso pra minha vida. Eu achava que era isso, né? E aí eu falei pra ele falou, vamos fazer assim, não sai da loja ainda, vamos fazer uma experiência. Fica 1 mês como representante. Vou arrumar um preposto aí pra você fazer. E aí você vê se você gosta. Se você gostar, aí eu te mando embora e você segue sua vida. Aí tá bom, eu fui. Aí o Paulo Nishioka, que na época tinha uma mala que se chamava Vision Line e Hello Kitty. Vision Line era uma mala de senhora. Então, tipo, zero design, zero moda. Hello Kitty de criança, né? E Hello Kitty de criança, que quem sabe, né, não vende tanto infantil assim. E aí ele me deu uma região que era o ABC. Então meu pai eu tinha um carrinho, um Celta vermelho, que meu pai comprou pra mim e pro meu irmão. E eu comecei a trabalhar com esse carrinho, com esse Celta, como preposta dele. Caramba, você atravessava a cidade inteira. De Poá até... Nossa. Nesse meio tempo, né, nessa mudança... A gente sofreu uma tentativa de sequestro quando eu morava em Poá. Caramba, sério? E aí meu pai acabou largando a casa, se mudou e a gente veio pra São Miguel. Porque minha família toda era de São Miguel. Ele largou, ele vendeu? Depois ele vendeu a casa, mas no dia seguinte, quando aconteceu isso, a gente já não dormiu mais naquela casa. Não tem como, né? E aí eu chegava muito tarde, a gente tem um irmão pequeno também, então a gente ficou meio com receio. Então nessa época eu já me mudei pra São Miguel e logo ele alugou um apartamento em Guarulhos pra gente se mudar. A gente sempre se mudou muito. E aí, né, eu comecei a trabalhar, então eu morava em Guarulhos e fazia o ABC. E aí, meu irmão mais novo, Gabriel, ele ia comigo, porque eu tinha 4 malas enormes num Celtinha. Então você pensa, o carro lotado de mala. E ele do lado, e ele me ajudava a carregar. Ele tinha quantos anos aí na época? Ai, nossa. A gente tem 3 anos de diferença. Então Não, quase 3 lá. não, 6. 6 anos. Ele é o mais novo. E aí, ele era bem novinho, mas ele me ajudou muito. Ele era seu ajudante. Ele era. Legal. Então, porque, tipo, não dava pra ir no carro, descer as malas, voltar. Porque naquela época, até hoje, né? Rouba-se muito óculos. Então, eu ficava com medo de roubarem as malas. E eu tinha que pagar a mala. E você entrava com os óculos, ele ficava no carro? Como que era? Não, ele ia junto. Ia junto, legal. E ajudava ele foi aprendendo. E ajudava a vender, porque as pessoas ficavam meio com dó, né? Assim, tipo, ai, né? Tá com o irmão aí, tá começando. Então, ajudou. Mas a rua, como você mesmo disse... É dureza? É desafiador demais. Então, aquele sonho, aquela ilusão que o representante ganhava muito... Não é bem assim, né? Não é assim.
Ainda mais Tem hoje, no viu? segmento muita gente que não pagava, ainda os picareta que às vezes chegava pra vender e falava, daí você não pode vender, que esse cara não paga. Eu falava, putz, passei o dia aqui mostrando óculos e não posso vender pra ele. Então, teve muito aprendizado. Eu falo que a rua me ensinou muita Você coisa. ficou quanto tempo como representante? Acho que eu fiquei uns 8 meses. Um tempinho razoável. Persisti, viu? Porque né, não dava pra ganhar dinheiro, era muito desafiador. Sim. Então, pra pessoa abrir uma mala nova, uma marca nova, tinha que ter confiança também. Não era uma coisa simples, né? E a região também era uma região que não tinha, assim, muitos clientes. Os maiores clientes estavam direto com o Paulo. Tá. Mas ele sempre me orientando, então me dando várias dicas. Então, eu aprendi muito na rua, assim. Baita experiência. Foi uma experiência que eu faria de novo. Isso dentro dos 5 anos, né? Isso dentro dos 5 anos. Aí, no primeiro mês, aí eu falei, realmente vou querer ficar na rua. Sério? Nossa, eu pensei que você ia voltar. Não. Eu sou muito Caramba. decidida também quando eu quero as coisas. Então, eu falei, não, eu quero... Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, mas qualquer coisa, se der ruim, eu volto. Legal. E aí, o Emílio até... Deixou a porta aberta, né? Sempre. Eu vou lá, às vezes, eu vou pouco pra lá, né? Mas quando eu vou, eu faço questão de prestigiá-los. Legal. Falar dele, por onde eu vou. Porque se eu tô aqui hoje também é graças ao muito esforço dele, né? Persistência, ensinamento. Ele nunca... Eu falo que antigamente as pessoas gostavam de segurar os conhecimentos, né? Não gostavam de compartilhar. Quem tinha conhecimento era quem tinha valor. Sim. E ele, desde sempre compartilhou e ensinou muito as pessoas que trabalham com ele. Então, eu devo muito a ele, né? Show. E a rua foi essa experiência. E dentro disso tudo... Eu quero chegar, porque eu sei que você é empreendedora. Você tem algumas lojas, não sei quantas lojas, mas eu sei que é Diniz. Então, mas eu vou chegar lá. Você quer que eu conte a história toda? Você tem que... eu quero tintim por tintim. A história é longa. Vamos lá. Quando eu tava na representação, eu conheci também muitos lojistas. Tá. E na época, eu tava numa transição. Eu tinha acabado de me separar. Eu tava noiva. Tá. E eu tava querendo mudar os ares, assim. Não queria meio que ficar meio distante, sabe? E aí, eu conheci uma lojista que me fez uma proposta muito boa. Mas eu ia ter que me mudar pro interior de São Paulo. Certo. E meus pais são super... protetores, né? Então, tipo, nunca morei sozinha. Sempre morei com eles. Então, na cabeça deles, eu só ia sair de casa pra... quando eu fosse casar mesmo. Tá. Não morar sozinha. Mas eu tava tão necessitada desse momento... que eles aprovaram e falavam, não, então vai. E aí, eu fui gerenciar... Isso em que cidade? São José dos Campos. Que cidade maravilhosa, né? Apaixonante. Se eu pudesse, eu moraria em São José também. E aí, eu fui trabalhar lá em São José, assumi uma loja lá para ser gerente comercial e depois ela estava em expansão ainda. E dentro disso, comecei a trabalhar e comecei a amar, porque a experiência que eu tinha de loja era numa loja com estilo, né? E lá não, lá já era produto de alto luxo, ela trabalhava com joias sob medida, então a gente fazia joia de 300, 400 mil reais, era um outro patamar. Outro e universo. São José é um outro mundo, né? Lá é. Então, foi muito importante pra mim. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, você pode até me corrigir. Tem uma loja de lá que ela sempre fez muito sucesso na rede social. Eu não lembro qual que é o nome, mas eu sei que ela foi uma das pioneiras. Eles faziam muita parte de lente Varilux, eles foram especialistas em Varilux. Eu confesso que eu não lembro o nome, mas era alguma coisa de São José. Alguma coisa, não lembro. Eu não me lembro o nome exatamente. Tinha muita exatamente. influencer, muita gente gravando, alguma coisa assim. Da ótica, mas é uma ótica bem tradicional lá de São José. Tá. Então, era bem conhecida. E vendia muito, era especialista Varilux e vendia Varilux. Tá. Era o foco deles. E quando eu me mudei para São José, essa ótica, ela era uma ótica normal, independente. Ela tinha, acho que, 10 ou 15 lojas independentes. E aí, ela decidiu abrir uma franquia das Óticas Diniz. Legal. E eu participei dessa migração. Então, da mudança de bandeira da loja que ela inauguração. tinha. Do zero. Então, ela tava mudando cultura da empresa, mudando tudo. E dentro disso, eu conheci os fundadores da Ótica Diniz, que é o seu Arione Diniz, o Vidal. Legal. E a Ana Paula, que era uma supervisora que ficou comigo quase um mês ali, morou comigo até a loja ficar pronta, tudo. Então, eu tive muita proximidade com eles. Você morou sozinha há quanto tempo? Em São José, acho que eu fiquei 1 ano, mais ou menos. Tá. E aí, por algumas situações lá de São José, decidi encerrar meu ciclo e voltar para São Paulo. Certo. Aí voltar a atender como optometrista, que eu sempre gostei também. Até hoje Isso é por conta mesmo?
Eu falei, meu ciclo se fechou aqui, eu acho que eu devo voltar. Tá. Então eu pedi pra falar, ó, quero voltar, vou embora. E vim embora pra São Paulo de novo. E aí comecei a atender pra outros franqueados da Ótica Diniz, como o legal, Opto. Legal. O Milson Cunha lá de Guarulhos, que é um grande amigo. Um beijo, Milson. E aí o Milson, nesses atendimentos que eu tava fazendo lá na semana, tudo, falou... Laís, por que você não abre uma Diniz? Ô, louco, do nada. Porque a Diniz é assim, né? As pessoas de dentro vão abrindo lojas. Então, a grande maioria dos franqueados eram de chão de loja. Mas a maioria é assim, né? Todo franqueado assim, geralmente é um ex-funcionário, né? E o Diniz dá muita oportunidade para as pessoas legal. de dentro, né? Tanto que cresceu o grupo dessa forma. Tá gigante, né? Hoje nós temos mais de 1.200 lojas, Brasil inteiro. É a maior rede de óticas do país. 33 anos de sucesso. E é uma empresa maravilhosa, apaixonante. Não tem como você conhecer a Diniz e não se apaixonar. Assim, a Diniz, ela faz parte também no nosso portfólio de cliente. Alguns franqueados fizeram um cardápio, alguma tabela, alguma coisinha. Com vocês. Com você. Que legal. Então, é uma grande família. Eles são muito acolhedores, né? E aí, o Milson viu isso, porque ele já me viu atender. Porque quando faz uma inauguração de loja, vem lojista do Brasil inteiro ajudar naquela inauguração. Faz carreata, faz mó fuzuê na rua pra mostrar que chegou. Então, foi onde eu conheci muitos franqueados, né? Então, eles se ajudam muito. E isso é muito legal, porque hoje você não encontra isso no mercado em nenhum lugar, né? Hoje tá mais ou menos cada um por si, né? E a Diniz não. Como é uma grande família, então eles sempre se ajudaram muito. Então eles ficavam, às vezes, 1 semana, 10 dias dentro da praça, ajudando aquela inauguração. Legal. E aí, quando eu fui conhecer o Milson falou, ó, você não quer abrir uma loja, Diniz? Eu falei, como, Milson? Aí ele começou a colocar essa sementinha na minha cabeça e no meu coração. Eu falei, cara, eu não tenho grana. Eu não tinha dinheiro. Tá. Lembra daquela casa que eu te falei, de Poá? Sei. Meu pai vendeu a casa. Então ele tinha uma reservinha ali com a minha mãe daquela casa. Tá. E eles sempre foram muito pezinho no chão. Aí eu comecei a falar pra ele dos números, né, pai? E seus pais nada a ver com o ramo Nada a ver ótico, com né? ótica. Minha mãe trabalhava em hospital e ele área de trabalhava saúde. na parte do auto center. Aham. Ele tinha 30 anos de auto center. Caramba. Quase 30 anos. A vida inteira só fez isso. Ele tinha um sócio na época e tal. Só que ele tava cansado também do auto center. Porque trabalhar com sociedade quando não é família é mais desafiador ainda, né? É verdade. Então, e ele não viu a gente crescer. Meu pai não teve proximidade com a gente. Aquele contato diário e tal. Não, porque ele trabalhava muito. Ele saía de manhã, chegava à noite, trabalhava de sábado. Então a gente não viajava. Era mais minha mãe, que era no dia a dia mesmo, correndo com a gente para todos os lados. E aí, eu falei, pai, tem uma loja que o Milson estão passando a loja. Você não quer ir lá conhecer? Ele falou, loja? E ele sempre falou, desde quando eu comecei a trabalhar na Emília, ele falou, um dia a gente vai ter uma loja junta. Ótica. Ótica. Tá. Não, uma loja. Ele falou que a gente ia ter um negócio junto. Tá. Eu falava, porque ele viu o meu esforço, né? Ele Sim, sabia a que eu era dedicação, dedicada, que eu era esforçada, porque eu era a primeira a chegar, a última a sair, independente do cargo que eu tinha. Eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz. E aí eu falei, então, essa é uma oportunidade, você não quer ir lá conhecer? E aí essa Ana Paula, minha amiga que era supervisora, ficou em casa uns dias. E aí começou a conversar, mostrar como que funcionava a ótica. Porque pra eles nem usavam óculos. Meu pai acho que usava óculos naquela época, mas era um óculos só pra longe. Não tinha noção do que era ótica. E aí a gente foi mostrando esse universo. Aí ele foi se interessando, foi gostando. E aí eu falei, aí tem uma oportunidade. Aí ele falou, aonde? Eu falei, lá em Santana. Falei, eu vou lá conhecer. Você só tava seduzindo os dois, né? Mais ou menos. Aí eu fui primeiro conhecer a ótica, né? Já era Diniz. E eles não... Naquela época... Hoje tem a parte de investidores. Mas naquela época não existia isso. Eu tenho grana, eu quero comprar uma ótica Diniz. Não, eles não aceitavam. Só aceitavam pessoas que eram de dentro do grupo. E aí, quando eu conheci... Eu fui lá ver essa ótica Diniz lá em Santana, que é onde a gente tem a nossa loja até hoje, né? Uma das primeiras lojas de São Paulo. Ela mudou de ponto umas 2 vezes. Mas é na mesma rua, na Voluntários da Pátria. Aí ele falou, é uma loja muito boa, mas aí o franqueado acaba não conseguindo ficar na loja. Ele tá querendo passar a operação. E ele tem 4 lojas. E aí, vai lá olhar. Aí eu fui conhecer a loja de Santana. Quando eu cheguei lá... Tinha uma menina debruçada, assim, ó, no balcão. Meu Deus. Debruçada mesmo. A loja tava jogada. Tava abandonada. Não tinha mercadoria, tinha pouca coisa, assim. Aí eu entrei, assim, falei, nossa... Era uma loja bem pequenininha, assim, né? Estreitinha. Mas era uma loja arrumadinha, assim, sabe? Só que as pessoas estavam ali realmente sem supervisão. Estavam meio abandonadas mesmo. E aí, eu falei...
puxa, pai, a loja é uma gracinha e tal. Acho que vai dar bom. Uhum. Aí ele falou, será? Não sei o quê. Aí ele falou assim, ó, então vamos fazer assim, você compra a loja de Santana Tá, e aí você assume as outras e vai pagando como dá. tá. As outras 3. Aí eu falei, não. Aí, na hora até dá uma coçadinha, assim, né? Tipo, puxa, uma oportunidade. Sim, pra quem não claro. tinha nada, de repente ter 4. Caramba. Mas meu pai e minha mãe sempre, como eu falei pra você, sempre pé no teve chão. muito pé no chão. E a gente é cristão. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente orou muito, sabe? Pra Deus confirmar. Porque se a gente faz coisas pela nossa vontade, né? Pela nossa loucura, a gente acaba pegando coisa que a gente não ia dar conta. Sim, claro. E se você parar pra pensar, eu era a única pessoa que entendia do segmento. Meus pais não. Era muito arriscado. Então, como é que eu ia pegar 4 lojas sem ter mão de obra? E aí, meu pai falou, não, vamos com uma coisa só. Então, vamos pegar a loja só de Santana mesmo, que é onde o nosso braço alcança, e a gente começa aqui. E aí, a loja tava vendendo 30 mil reais. Primeiro mês que a gente Mas assumiu... se pagava a loja? Não, Nossa, claro porque que não dá não. esse faturamento. 30 mil reais, Isso em que imagina. Ai, tem 12 anos. Há 12 anos já. O primeiro mês que a gente assumiu a loja, sem colocar produto ainda, porque ainda não tinha dado tempo de chegar os produtos, só com atendimento e cuidado, a gente triplicou o faturamento. Caramba. A loja passou E você à frente da venda. no balcão, Tá. dia a dia, limpando a loja, chegava cedo, passava vassoura, limpava. Mas era você... E meu irmão, lembra do meu irmão, tá. Gabriel? Só vocês dois na loja. E aí tinha... Não, aí na verdade, a equipe Isso. era pra ter ficado. Tá. Mas você sabe que toda mudança de gestão é um desafio, Gera né? atrito, E mudança outra, a de galera mentalidade, de tava cultura. toda já desmotivada. Então, no começo, a gente dispensou 2 e ficou com 2. No final, a gente acabou trocando, todo mundo só ficou o montador. Uhum. Que ficou comigo durante muitos anos. Quando a gente assumiu essa loja, a gente começou a perceber que a loja realmente tinha muito fluxo. Ou seja, tinha um baita potencial. Tinha muito potencial, só que faltava produto. Uhum. E os problemas que tinham eram, tipo, meio jogados embaixo do tapete, sabe? Porque às vezes o Sim. franqueado não tava sabendo. E o funcionário ali falava, não tem garantia, não vou te dar suporte, você não enxerga, vai ficar assim mesmo. Tá. E aí a gente começou a perceber que tinha muita gente que comprou e não comprava mais. E aí comecei a fazer pós-venda. Nossa, muito importante isso. Quando eu fui fazer Essencial. pós-venda, mexi num vespeiro gigantesco. Mas foi aí onde eu consegui reconquistar muitos clientes. Legal. Eu sempre falo que é no pós-venda que a gente fideliza, né? Sim, não é sim. na hora da venda. No pós-venda. Quando você precisa de uma assistência, de um suporte, qualquer coisa, se você se mostra disposto a resolver, é ali que o cliente confia em você. Sim. Vender é fácil, né? A Laís falou uma coisa essencial aqui que também serve para nossa agência. A gente começou a fazer isso vai fazer alguns anos, né? Tem cliente que aparece, Laís, e fala assim: ó, eu quero fazer um rebranding ou um brand do zero e eu preciso de tais materiais. A gente entrega, só que depois a gente quer saber se tá tendo resultado no balcão e aí tá suprindo a sua necessidade, como que tá sendo isso. Então, assim, independente se é visagismo ou ótica ou qualquer outro nicho, eu acho que é essencial essa parte de pós-venda mesmo. Acho que igual você falou, você mexeu no vespeiro e a pessoa se sente acolhida. Exatamente. Né? Porque é nessas que a gente perde e fala, a gente quer conquistar cliente novo todo dia, mas a gente não cuida daquilo que a gente já tem. Quando você começa a cuidar da sua própria base, automaticamente você vai crescendo. Porque você tá satisfeito, você vai indicar outra pessoa, você vai trazer alguém da família. Agora, se você tá insatisfeito, você fala pra milhares de pessoas. E hoje, com as redes sociais, pior ainda. Pior ainda, verdade. Porque a pessoa vai no Google, vai no Instagram, vai no TikTok, ela acaba com a sua reputação em questão de segundos. Sim. Então, tem que ser uma preocupação mesmo. Verdade. E a gente foi realmente reconquistando. A nossa loja sempre foi... Aí começou, né? Meu pai ficou 3 meses junto, né? Com esses 2 empregos que ele tinha. Que era o Auto Center e a ótica. Aí, à noite, ele fazia a parte administrativa. Financeira, essas coisas, tá? E eu vendia, fazia pedido nos laboratórios, separava e dava pro Fernando montar. Ou seja, você fazia comercial e estoque. A gente se virou, né? A gente se virou com o que tinha, entendeu? Legal. E você, com a loja em Santana, você continuou a morar lá longe? Aí eu morava em Guarulhos. Tá. Morei em Guarulhos. Aí eu ia de ônibus, detalhe, Que tá? rolê. Meu pai, quando a gente assumiu essa loja, ele falou assim, a gente vai precisar cortar todos os gastos que a gente tem. Uhum. Então, a gente vai ficar sem plano de saúde, a gente vai vender o carro e a gente vai ter que fazer esse sacrifício durante um tempo. E você vai ter que ganhar R$1.500. Não, mas olha que legal, galera, isso aí. A gente tá falando que eu tive que cortar algumas coisas, né? Pra lá na frente
Porque ter o assim, retorno, né? exato, porque a gente estava assumindo uma responsabilidade de um aluguel muito caro, de funcionário, que a gente não tinha. Uhum. E a reserva que ele tinha também da casa era pequena, não dava pra gente se aventurar, né? A reserva da casa foi tudo na loja ou sobrou alguma coisinha? Não, sobrou pra Tá. fluxo de caixa. Tá, fluxo de caixa. Tinha fluxo de Tá. caixa. Então a gente conseguiu comprar produto, então, Sim, né, deu tá. pra gente fazer as coisas direitinho. Legal. E aí ele falou: vai ficar sem plano de saúde, sem carro. Caramba. Então eu ia trabalhar, aí nessa época, o Matheus Jorge, que trabalha com a gente até hoje, ele era amigo do meu irmão. E o pai dele tinha ótica lá atrás. E ele era desenrolado também. Tá. Super novinho, acho que o Matheus tinha uns 15 anos. Uhum. Aí ele falou: eu vou com vocês. E ele começou a trabalhar com a gente também. Então a gente ia, às vezes, de ônibus, eu, ele e o Gabriel, Caramba, legal. pra trabalhar lá em Santana. Então a gente teve que abrir mão de algumas coisas no começo pra conseguir fazer com que a loja ficasse mais saudável. E fazer boas escolhas. Então, o que eu sempre falei pro meu pai desde o início: eu não abro mão da qualidade da saúde visual. Ah, mas eu tenho essa lente que você vai marcar 30. Não, eu quero me posicionar de uma forma diferente. Então, eu entrei de cabeça nisso. Eu já conhecia todos os fornecedores de lente, comecei a me aprofundar mais. Você fez algum curso de administração pra entender como que funciona? Foi tudo na raça Foi tudo mesmo? no dia a dia Tá. mesmo, na vivência. Legal. E aí eu comecei a trabalhar fortemente com as AIs. Hoje eu sou expert AIs, né? Todas as nossas lojas. Então, desde o início, as AIs não era nem muito conhecida. A gente já vendia as AIs e a gente se posicionou como referência em Zais. Hoje você vende Zais ainda? Zais. Zais, Roya Legal, também. Que legal. Vende tudo, mas o foco é Zais, Tá. né? E as nossas lentes exclusivas também, que hoje a gente tem lente exclusiva que a Zais faz Nossa, pra nós. a gente faz muita marca exclusiva. Mas isso é papo pra outro Outro dia. podcast. E tem a Hightech também, que hoje também faz a nossa linha exclusiva. Legal. E aí a gente foi ganhando corpo, e aí foi crescendo, a loja começou a vender muito bem. A gente começou a vender 150, 180, e meu pai precisava vir. Caramba, com a loja de Santana começou com 30, que era 30. 30 mil. Caraca, que Então, legal. a gente chegou a vender 200, 220 nesse ponto. E é uma loja de rua mesmo? De rua, até hoje é a mesma rua, mesma tudo. Caramba, que legal. O que aconteceu foi que teve uma mudança lá de... Antigamente, os carros paravam de um lado, depois eles começaram a parar do outro, ele virou um corredor de ônibus. Acho que eu já... É na Voluntários que você falou, né? Sim. Acho que eu conheço. Tinha uma Casas Bahia, tinha um monte de loja de sapato. Isso. Sei. Tem Bem até- movimentado lá. Viu? É um ponto legal um ponto lá. super, super bom de Santana. Aham. E aí, a gente começou a trabalhar lá, e aí veio a pandemia, Nossa. né? Meu pai largou a loja lá dele, que ele tinha, falou: quer saber? Beijo, tchau. Saiu, largou tudo pra trás. Os 30 anos que ele tinha de sociedade. Caramba. Saiu de lá sem nada, mas acreditando que Deus tinha um propósito, E aí né? foi pra ótica. Foi pra ótica 100%. Tá. Em 2 anos com a ótica em Santana, a gente abriu a segunda loja, que foi a Dines Prime Augusta. E como que foi isso? Foi maravilhoso, porque... Como surgiu essa oportunidade? Não, as oportunidades a gente que cria, né? Eu acredito muito nisso. Meu pai sempre também foi muito inquieto Tá. com as coisas. A nossa loja já estava bem consolidada, já estava sólida, Tá. já estava super tranquila. Então, a gente tem uma família grande, né? Uma família numerosa, você pensa. São 3 filhos, tem minha mãe, meu pai. E quando abriu a loja da Augusta, minha mãe também saiu do hospital. Nossa, você tem uma loja na Augusta? Tenho. Nossa, eu conheço de loja lá, eu não sei se ainda existe, mas a Mitani. A Mitânia é pertinho da nossa pertinho, loja. Legal, É, tá. de Seu Farina. E aí a gente começou a abrir a loja da Augusta, só que com uma loja Prime, um outro Tá. estilo de ótica. E a gente começou a fazer um trabalho muito forte nas Ah, redes sociais. na Augusta é a Prime. É Prime. Não, eu já entrei já numa Dines Prime, é outra pegada, muito linda. Eu lembro, eu não sei se é padrão, mas eu lembro que até os espelhos são formatos de aro, de óculos. Né? Esse já é um modelo novo. Ah, Quando a gente tá. inaugurou a Augusta, ainda era um modelo clássico, né? Que já era diferente, era mais clean, tudo. Mas hoje ainda já melhorou ainda mais. Legal. A nossa comunicação tá completamente diferente. E minha mãe também largou o hospital e veio trabalhar com a Nossa, gente. que legal, todo mundo Então, a junto. família inteira. E nesse meio tempo, eu me casei. Conheci o Anderson, que se chama Seu Consultor Ótico. Se vocês não seguem o Anderson, Não, depois seguem ele, por favor. não é impressionante. Eu não sei se é algoritmo do Instagram, será, às vezes é uma loucura total. Eu fui conhecer o seu consultor ótico, o Anderson, há meses atrás. Eu não tinha visto. Não tinha visto, entendeu? E aí começou do nada, eu não sei, eu comecei a curtir algumas coisas relacionadas. E aí o algoritmo começou a entender na minha conta que começou a mostrar, né?
E eu vi que é super engajado, bem legal, né? E O tal. Anderson. E ele também não era de ótica. O Anderson trabalhava com escapamento. O pai dele até Sério? hoje tem uma distribuidora de Caramba. escapamento. E aí a gente se casou e ele também é muito dedicado. Então, E você conheceu o seu marido foi nas redes sociais, foi legal, tá. Facebook. Facebook, tá? Um amigo em comum. Legal. Aí a gente se conheceu, ele tinha casa em Mogi. Eu tenho amigas em Mogi e a gente acabou se conhecendo que assim. legal. E como que você trouxe ele pro home office? Como que foi isso? Eu fiquei Quando curioso a gente agora. se casou, né? Você que trouxe ele e tal. Tá, Aí a gente legal. se casou Uhum. e ele teve um desafio também, né? Uhum. Porque ele tinha uma empresa com os pais, teve que sair de lá e vir junto, né? E eu não tinha como eu sair daqui, morar lá, porque né, meus pais acreditaram, colocaram todas as fichas dele aqui. Como é que eu ia falar simplesmente, vou casar, vou embora? Não dá, né? Uhum. Então aí eu continuei e ele veio. E aí ele começou a ficar nessa loja da Augusta. Legal. E aí ele começou a aprender. Ele é muito dedicado. Quando ele se coloca uma coisa na cabeça também. Mas ele tinha esse dom ou esse jeito de. Ele sempre foi muito comunicador. Vendas. Legal. Então, tá. ele era o comercial da empresa do pai dele. E aí ele tinha facilidade na comunicação. E a parte técnica a gente aprende, né? Sim, sim. E aí ele foi desenvolvendo a parte técnica. Ele é formado em administração de empresa. Mas começou a também aprender sobre a parte técnica em ótica. Pô, que legal. E aí depois a gente foi crescendo. A gente tem 6 lojas hoje, né? Nossa, ao que todo. bacana, que legal. Depois meu irmão do meio, que é o Gui, que é engenheiro. Ele sempre morou fora. Na pandemia, ele voltou pra cá. Aí a namorada dele engravidou, eles casaram. E aí ele veio trabalhar com a gente também. Então hoje a minha família inteira. Legal literalmente. isso. Eu tô tipo, a minha família, a G Optical Solutions é mais ou menos isso. Depois eu te conto. Você falou aqui que tem Mas, sua esposa, né? Sua minha irmã. esposa, minha irmã. Me conta um pouquinho sobre esse lance da pandemia que muita gente fechou. Sim. Né? Não só o ramo óptico, a ótica em si, mas outros nichos também. Principalmente varejo de rua, né? Sofreram muito. Como que foi passar por tudo isso? Porque a sua primeira loja foi... Quando a gente... Na pandemia foi isso mesmo? A gente já tinha todas as lojas. Só não tinha... Não, tinha 3. Tá. Paraíso, Como que foi Augusta e enfrentar Santana. essa barra? Nossa, foi tenso, né? Porque eu sei que E o medo, né? teve alguns proprietários que falavam assim, olha, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tá nessa situação, paga metade do aluguel. Aconteceu esse tipo de coisa com vocês ou não? A gente assumiu nessa época o nosso maior desafio, que foi o Shopping Center Norte, né? Era o maior sonho, meu principalmente, ter uma loja no Shopping Center Norte. E a gente assinou um contrato em janeiro. Em março veio pandemia. A gente não tinha conseguido ainda reformar a loja. A gente teve que ficar com a loja e o shopping foi o último a voltar, né? A gente demorou mais de ano para conseguir voltar. E ainda, o Shopping Center Norte sofreu uma reforma gigantesca. Nossa, ficou lindo aquele shopping, né? Mas a gente ficou quase 2 anos. Caramba! Com metade do shopping fechado. Sem estacionamento. Então a loja demorou para performar. Tá. Só que a Diniz, lembra que eu te falei que é uma família gigantesca? Eles fizeram muitas coisas boas para os franqueados na pandemia. Então, teve muito auxílio da franqueadora, dos fornecedores. Então, a gente sempre foi muito organizado. Graças a Deus, a gente nunca precisou fazer nenhuma loucura financeira, porque a gente sempre conseguiu pagar tudo certinho pelos pezinhos no chão, né? Sim, claro. E na pandemia, a gente conseguiu segurar as coisas. É lógico que o receio veio, mas a gente dispensou todos os funcionários para ficar em casa. Mas a gente continuou trabalhando de porta fechada, ligando para os clientes. A gente tinha muito cliente que trabalhava... O Paraíso é em frente ao hospital, Oswaldo Cruz. Sim, sim. O Beneficência Portuguesa. Então, nossa, pertinho. Ali, os médicos precisavam muito de suporte. Então, a gente continuou dando suporte para os nossos clientes. Sim. E foi se mantendo aí na pandemia. Acho que a gente ficou uns 2 meses fechados. E detalhe aqui que eu me lembrei... o fato de você estar com uma bandeira forte, que é a Diniz, ajudou muito, né? Porque eu vou até falar rapidinho. No ano da pandemia, minha tia abriu uma ótica na Faria Lima, uma ótica super top, e ela fechou no mesmo ano, porque não aguentou, entendeu? Então, assim, talvez se tivesse optado por ser uma franquia, né? Eu aconselho, né? Todas as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu tenho gratidão, carinho e paixão pela ótica Diniz, né? E, sem dúvida alguma, eu indicaria uma pessoa... eu quero ter uma primeira loja. Tem uma franquia das óticas Diniz, né? Não qualquer franquia. Eu puxando sardinha pro meu lado, obviamente. Mas não puxando sardinha porque, independente, eu não ganho nada com isso.
Mas a gente sabe o quanto é diferente, sabe? Ontem mesmo, meu pai participa de vários... A gente tem vários comitês regionais e os nacionais. E o comitê regional, com os franqueados de São Paulo, quem que se reúne para falar sobre números, sobre o mercado, o que a gente pode fazer, como a gente pode melhorar? As pessoas não se preocupam com isso. É verdade. Então, nós todos, os franqueados de São Paulo, são muito próximos e a gente tem muita troca. Então, a gente aprende muito um com o outro. Quantas vezes, né, o Milson de Guarulhos, que tem suas lojas lá, deixou a loja dele para ficar comigo uma tarde inteira pra gente falar de produto, tabela de preço, markup, enfim. Eu deduzo que com essa organização toda, o cara que abre uma franquia Diniz, ele fique durante anos, né? Porque eu vejo muito cliente assim, pô, Guilherme, não vou citar nomes de outras franquias aqui. Ah, não, eu vou mudar pra minha bandeira própria mesmo, porque não deu certo isso e aquilo. E muita gente fala sobre organização. Fala assim, não, tá jogado, o pessoal não cuida da gente e tal. Então, assim, já tô com a ótica montada e eu vou sair da franquia. Sabe o que eu acredito, Guilherme? Assim, não existe fórmula mágica. A Diniz, ela era Diniz quando a gente assumiu. E ela vendia 30 mil. É o proprietário, é a cultura. É o balcão, é o balcão. é o cuidado, Isso, sabe? isso. Não existe fórmula mágica. Não existe você quer vender 200, 300 mil, sendo que você não se preocupa com o seu próprio negócio. Mas eu digo assim, coisas básicas, sabe? Tipo, organização, comitê, reuniões, Só que entendeu? vamos supor, se você tem uma franqueadora e você também não participa, você não usufrui disso. Nada, Então tem muita gente que só reclama da franqueadora, mas também não se participa. A Diniz, ela tem um programa que é uma faculdade, Diniz. Então a gente tem processos de todas as áreas para um novo franqueado. Legal. Então ele passa pela parte de financeiro, É um manual, estoque. Né? E você abre o horizonte, porque como a gente traz muita gente de dentro da loja, né? Então, às vezes um gerente, ou até já teve panfleteiro que foi subindo, né? Obviamente, por todos os setores e hoje tem a sua franquia. Às vezes não tem noção de administração, de processos. Dá todo aquele apoio, né? Então, Legal. a Diniz, ela se preocupa muito com isso. E cada vez mais a gente tá inovando nessa área. E a franqueadora dá esse suporte para nós, né? Como franqueado. Bom, você casou, você falou que tinha umas 3 lojas, é isso, né? 3. Quando você casou e quando tal. eu casei, a gente só tinha Santana e toda a Augusta. família vendendo no balcão e pá. A gente sempre separou, né? Tá. Balcão eu ficava, meu pai ficava na parte administrativa. E depois, quando minha mãe veio, ela veio ajudar ele na parte administrativa também. E o seu marido E vendas também. Vendas também, legal, bacana. Show de bola. Bom, a gente vai começar agora a introduzir onde é o foco da nossa conversa. Que é o visagismo. Né? Que é o visagismo, que eu falei bem no início, que começou a ficar muito relevante no nosso mercado, né? Por isso que eu falei, quando eu vi seu vídeo no Instagram, eu falei assim, eu preciso abordar esse assunto, né? Como você falou, você tem um podcast, mas pode ser que seu público, né, não assistiu porque te conhece e o outro público agora vai assistir. Sim. Que segue a GA, Claro, né? claro. Então, assim, eu acho que é um tema muito importante porque envolve muito além de óculos. Envolve, na minha percepção, conexão. Pessoas, entendeu? Total. Eu sempre cito esse nome. Acho que é o 3º ou 4º podcast da Maria Cristina Busato, que é a ex-dona do Tecnopark. E ela sempre fala, Guilherme, não se trata de óculos e só de lentes, é de pessoas. É pessoas, entendeu? Então, quando tem essa conexão, eu acho que as coisas acontecem de forma natural. Até mesmo a venda, né? Porque às vezes você tá no balcão, a pessoa só precisa ser ouvida, essa é a verdade. Porque ela vem de casa com vários problemas e tal, mas precisa trocar o óculos dela e você precisa estar preparada para isso, né? Você precisa estar preparada para atender e para ouvir aquela pessoa, né? Bom, vamos introduzir essa parte de visagismo, tá? Essas 3 lojas, começou nessas 3 lojas, na 5ª, na 4ª, como que foi essa introdução? Quando eu inaugurei a loja da Augusta, que é uma loja Prime, eu comecei a mexer muito nas redes sociais. Tá. Inclusive, o meu Instagram, na época, foi o primeiro Instagram forte do grupo Diniz. Era mais forte até do que a própria... Caramba, que legal. Própria rede, há alguns anos atrás. Há uns 8 anos atrás. E aí, eu comecei a ter muito trabalho com artistas. Eu sempre fui caruda. Então, eu stalkeava uns artistas... Mandava direct, mandava e-mail e comecei a fazer muita ação. A primeira artista que eu fiz ação na época, que era uma influenciadora muito grande já, era a Flávia Pavanelli. Sim. Então, até hoje eu faço óculos dela e no início ela só usava os meus óculos. Nossa, que legal. E então, lá em Santana, que era uma loja pequenininha, eu já trabalhava com Fendi, já trabalhava com Dolce & Gabbana, Um grife com mesmo. Prada. Nossa, que bacana. E já trabalhava com esses produtos e vendia super bem. E eu comecei a ficar conhecida
pela loja da Augusta. E aí comecei a fazer vários artistas. E aí outros que vinham junto, né? E naquela época era um sucesso, né? Influenciador. Ah, sim. Não que hoje não seja, mas era uma outra realidade. Mas na época ajudava muito, muito. Então, eu chegava a vender, sei lá, no final de tudo, umas 30, 40 peças da Fendi. Daquele único modelo, daquele único SKU. Por conta da influenciadora. Por conta da influenciadora. Legal. E era uma peça que era R$ 2.700. Então, com um valor de ticket médio mais alto. Sim. E aí eu comecei a ficar conhecida, tudo. Só que eu levei um golpe absurdo nas redes sociais. Mais de R$20 mil. Nossa. Eu não sabia que tinha esse negócio de cancelamento na internet, sabe? Link de pagamento. Sei, já vi muito isso. A pessoa pagava e depois ela conseguia se tornar. E eu não sabia disso. Fiquei sabendo depois de meses que tinha se passado. E aí isso me deu uma desanimada das redes sociais. E aí parei de vez de mexer com o Instagram da Augusta. E aí lógico, obviamente, o algoritmo vai entendendo também e vai minguando aquilo, né? E dentro desse trabalho que eu fiz com artista, eu conheci a Natália Guimarães, que já foi Miss Brasil. Nossa. E aí ela falou assim, Laís, você faz visagismo por intuição, né? Sem perceber. Ela falou, eu falei, visagismo? Eu nem sabia o que era visagismo. Aí eu falei, como assim, Natália? Falei, mas eu nem falo de formato de rosto. Ela falou, não tem nada a ver com formato de rosto. Você precisa conhecer esse cara. Muita gente acha que é só formato de rosto, né? Quadrado, não sei o que, oval. E não tem nada a ver com isso, né? Aí ela falou, você precisa conhecer esse cara. Eu falei, quem é? Ela falou, Felipe Hallowell. Ele fez minha consultoria e você precisa conhecer e estudar com ele. E aí eu fui, quem é Felipe Hallowell? Eu confesso que eu vi uns vídeos por causa de você. Falei assim, eu ia falar, eu ia citar ele, né? E aí eu falei, poxa, interessante, vou me inscrever no curso dele. E na época, o curso dele, há 8 anos atrás, era em média aí uns 12, 13 mil investimento, reais. Né? E eram 4 dias, né, de imersão. Tá. Mas que vale cada centavo, tá? E aí, primeiro dia ainda da minha formação, eu fiquei doente. Peguei uma infecção de intestino, eu fiquei no hospital o primeiro dia. Fiquei desesperada. Porque eu ia perder a minha formação. Nossa, ia perder tudo, dinheiro, ia perder tudo. E era a última turma presencial dele. Ele não ia fazer mais presencial. E aí, no segundo dia, eu liguei pra Sônia, né, que é a esposa do Felipe. Aí ela falou, não, vem mesmo assim. Vem pra você participar. E aí, qualquer coisa, na próxima turma, você faz o primeiro dia de novo, tá? E aí, eu fui. Cara, saí de lá com a minha cabeça explodindo, né? Porque muita eu falei, informação, muita... Não, nunca imaginei o que era visagismo. Não tinha noção nenhuma. E na época, não tinha ninguém de ótica. Só tinha eu. E tinha pessoal cabeleireiros, tinha consultor de imagem, dentista, médico. Muita gente da área da beleza, maquiador. E de ótica só tinha eu. E aí ele não falou também da parte ótica. Porque né, ele faz a alfabetização da linguagem não verbal. E aí eu comecei a pirar. Falei, que universo é esse? Porque como que pode a gente identificar um ser humano através das linhas, das formas, a gente conseguir identificar personalidade, características, só pela análise facial? Caramba. Tipo, é muito então incrível. Se eu falar pra você me analisar aqui, você já vai dar uma prévia. Pô, Posso que legal, fazer, que legal. pode fazer. E aí eu saí de lá até com a cabeça borbulhando, querendo analisar todo mundo. Onde eu ia, eu falava, esse daqui tem linhas e tal. Só que, claro, gente, como tudo na vida, você não sai de nenhuma formação no dia seguinte sendo a the best. Sim, claro. Eu saí de lá com muitas dúvidas. Saí de lá desesperada, pra falar a verdade. Mas você já começou a aplicar já? É claro, do seu jeitinho. Não, porque igual você falou. saí de lá desesperada, falando, não sei nada, tô desesperada. E agora, né? E aí, conheci a Simone Holanda, que é assessora do Felipe Hallowell até hoje. E comecei a me introduzir no universo de visagistas. Quem são os visagistas? E aí, eu comecei a ficar... A Simone, fiz uma mentoria com ela me mostrando mais de perto. Só que ela não tinha noção da ótica. Ela é maquiadora, né? Tem todo o know-how dela de visagismo, mas não no setor óptico. E o nosso setor tem muitas particularidades. Porque a gente já tem um atendimento que é demorado. Então, eu me deparava, às vezes, com uma consultoria de 4 horas, desesperada. Como é que eu vou atender 2 pessoas num dia? Sabe? Não tava conseguindo encaixar isso na minha realidade. Quando você tentou encaixar isso, né, na sua realidade, como você tá falando, foi agendamento ou foi durante a venda? Não, pelo cliente que tava na loja. Porque igual a moça que apresentou, né, o visagismo, ela falou, pô, você já faz isso já.
Você já tem esse dom, você já faz essa pré-análise, né? Aham. A análise que ela fez naquela época era... Eu consegui identificar o óculos que mais harmonizava com a pessoa. Ao ver dela, né? Pela ótica dela. Mas Só um minutinho, tá me incomodando essa tela preta aqui. Tem como a gente tirar, né? Ele vai ficar ou colocar nosso logo aqui? Rapidinho. Isso. É porque acho que vai entrar em descanso e vai apagar de novo. Você consegue colocar o nosso logo ou não? Ah, não. Fica tranquilo, então deixa. Vamos. Depois essa coisa a gente vai tocando aqui. Me perdi, Gui, desculpa. Aonde que eu tava? Ah, nossa, eu me perdi também com esse negócio do logo. Você tava falando do visagismo, do né? visagismo, de aplicar. Ah, não. Quando a moça te apresentou, eu falei. Aí ela falou, essa assessora entrou em contato comigo que ela queria fazer óculos. Tá. E aí ela viu que eu tava meio insegura pra aplicar o visagismo. E aí ela começou com toda a gentileza, né? Falando primeiro assim, Laís, primeiro você vai precisar fazer uma adequação na sua imagem. Aí eu falei, como assim, né? Mudar o seu visual. Porque quando eu fiz o curso, a minha formação, uma galera saiu da formação do visagismo com o Felipe e foi direto pro estúdio Cláudio Germano, que é o melhor visagista de cabelo. Se você nunca fez, você tem que ter uma experiência com ele, porque ele é incrível. E a galera foi tipo, sei lá, umas 10 pessoas fazer adequação de imagem com ele. Aí eu falei, galera doida, né? Porque, tipo, galera com cabelão, assim, cortando cabelo. Nossa. E eu no grupo, que a gente tem um grupo até hoje. E eu só vendo as adequações do grupo. Eu falava, gente, que doideira. E eu ainda sem entender, sabe, muito disso. Aí ela falou assim, vamos gravar um vídeo? Eu sendo cliente, você é a consultora visagista. Até hoje eu tenho esse vídeo, bizarro. E aí a gente pode publicar para as pessoas saberem que você faz esse trabalho. Aí eu falei, tá bom. Quando eu me assisti no vídeo, Guilherme, que eu me vi assim, ó, toda encolhidinha. Tipo, sabe quando a pessoa tá com medo das coisas? Eu tava escondida. Eu não me reconheci. Eu me assistindo, eu não me reconheci. E rola aquele lance de autoridade. Como que eu vou ser alguma coisa assim, vou lidar com imagem e tal, sendo que minha autoridade tá... Exatamente. Então não era porque eu não tinha um conhecimento, era porque a minha imagem tava totalmente me sabotando. E aí, quando eu me assisti, eu falei, eu vou marcar pra ir no Cláudio. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu fui no Cláudio, foi assim, ó... E você mudou todo o visual? Você tinha o cabelo grande? Completamente. Depois eu te mostro. Legal. Não sei se eu tenho foto aí, mas no Instagram tem. Minha primeira adequação. Quando eu fiz minha primeira adequação de imagem, foi assim... Tirei uma venda dos meus olhos. E também acho que deve chocou todo mundo, né? Nossa! Total! Assim? Mas o que foi mais incrível? Foi a experiência de ter sido analisada por um visagista. E conseguir me reconectar comigo mesma. Então, eu tive a minha própria experiência primeiro. E isso, pra mim, foi muito importante. Porque é um divisor de águas isso, completamente. Né? Porque eu vejo vídeos, tem um... Vou até citar, é o Juarez, se não me engano. Juarez. É Juarez. O pessoal chega a chorar. E parece muito comum. Por quê? É uma pessoa de fora que fala sobre quem você é. Já aconteceu isso com você no óculos, na ótica? Tempo de pessoal todo. se emocionar. Nossa, olha... Ontem eu tive uma consultoria muito emocionante. Nossa, que legal. É muito comum. Assim, tanto que hoje eu tenho 2 espaços nas lojas. Em Santana e na Faria Lima. Que a gente tem 6 lojas, né? E a última foi Faria Lima. Tá. Então eu tenho um espaço de consultoria reservado. Por quê? As pessoas... Pra elas se permitir também vivenciar aquilo. Então as pessoas choram. As pessoas se emocionam. Nossa, as pessoas... que bacana. Fazem uma autorreflexão sobre ela mesma. Então, é muito comum. Nossa, olha que experiência. Por isso que eu tô falando, não se trata só de óculos e lente. Não, pelo contrário. É muito mais pessoas do que venda. Eu falo que a venda é uma consequência de uma construção de confiança na hora do atendimento. Caramba, que sensacional. E quando a gente passou por essa experiência de ter... as pessoas não me reconheciam. Eu cheguei na ótica... E os meus próprios colaboradores não me reconheciam. Acho que até sua família. Nossa, uau, não sei o quê. Eu tenho vídeo do Anderson, todo mundo falou, cara, que incrível, você é essa pessoa. E eu tava com uma imagem muito infantilizada, muito menina. O tempo todo na ótica, quando qualquer representante chegava, eles perguntavam, né? Quem é o gestor? Quem é que faz as compras? Sou eu. Ou uma entrevista, que eu entrevistava alguém pra contratar. Ah, é com você? Tipo, sempre... Ah, é essa menina, né? Então... Porque a minha imagem não estava associada àquilo que eu sou. Sim. Então, eu tava com vários ruídos de comunicação. Cabelo, o estilo de roupa. Então, foi uma mudança completa, sabe? Tanto que eu levei todos os meus colaboradores passaram pelo processo de consultoria de imagem. Sério? E adequação. Eu paguei para todo mundo fazer. Que legal. E foi muito importante. A gente teve
O faturamento... Eu imagino que deve ter vendedor que se destacou, não é Com possível? certeza. A gente cresceu 20% de faturamento no mês seguinte. Caramba! Por quê? Isso mexe com a sua autoconfiança. As pessoas ficam mais seguras com a própria imagem. Isso que você tá falando é um insight do caramba pra quem tá assistindo, pra quem vai assistir, né? Assistindo Sim. não, porque não tá ao vivo. Mas, caramba, se todo mundo pensasse dessa forma... Sim. Caramba. Mas isso é claro, né? Não é ninguém muda ninguém. Sim. Eu tenho que estar aberta a essa A mudança, é isso. e disposta. Disposta à mudança. Exatamente. E aí foi onde eu comecei a meter as caras. Aí foi ruim várias vezes, foi ruim. Comecei e não consegui identificar um formato de rosto, mas eu não desisti. A diferença é a minha persistência e minha resiliência com isso. Eu fiquei 2 anos estudando muito e praticando. Isso depois do curso que você Depois fez. do curso. Que legal. Se atualizando, Sim, estudando. aprimorando. O né? Felipe tem 3 livros, eu li os 3 livros. O Azul eu li umas 4 vezes. E ainda assim eu tive o privilégio, né? Hoje eu sou reconhecida pelo Philip Hallowell como pioneira no segmento óptico. Nossa, que legal. Porque não se falava de visagismo no setor óptico e não se aplicava visagismo. Muitas pessoas falam de visagismo, mas isso não é visagismo. Então, é muita... Como você falou, está em ascensão, mas pouco disso é visagismo. Mais uma curiosidade, tá? Tem uma cliente da agência, não vou citar também o nome, e a gente vai fazer um aplicativo para ela baseada nisso. Mas ela trabalha com proporção do rosto. Eu não sei se você aprendeu isso, se tem alguma coisa a ver isso. Queria até que você comentasse, né, sobre. Mas ela fala assim, que a gente pega um menor ou maior espaço daqui até aqui, daqui até aqui. Tem alguma coisa relacionada ou eu tô falando abobrinha? O visagismo, quando as pessoas começam a falar sobre visagismo, o intuito é gerar harmonia. As pessoas buscam harmonia em todo o tempo, né? E essa busca pela beleza perfeita, isso começou muito fortemente, não agora, isso vem de anos atrás. O visagismo não é algo novo. O Felipe estudou há 35 anos visagismo. Então, isso já se usa na beleza há muitos anos. Sim. A diferença é que quando você começa a medir o rosto, você começa a inculcar o cliente com algo que não é real. Porque quem aqui é perfeito? Você é igual dos dois lados? Não. Então, quando você começa a buscar essa perfeição, você começa a trazer uma visão para o cliente. Ele vai comprar um óculos, ele sai de lá inculcado com o tamanho do nariz, com o olho mais baixo que o outro, com a testa que é maior. Então, o fato do visagismo não é você mostrar a diferença de proporções. Você identifica o formato de rosto para você fazer o cliente refletir sobre a própria imagem, sobre quem ele é. E as proporções faciais você consegue identificar, por exemplo, quando você olha o seu rosto. Você tem 3 terços, como todos nós. Mas cada um de nós vai ter um terço predominante. Pessoas vão ter o terço superior, outras vão ter o terço médio e outras vão ter o terço inferior. Eu não preciso medir para identificar isso. Eu consigo, através somente de olhar, é claro que o treino do olhar, isso é fundamental, mas já identificar. Então, por exemplo, você tem um terço superior e um terço médio proporcionalmente parecido. Não preciso medir para isso. Mas eu sei também que você deve ser emocionalmente muito intenso. Então, provavelmente pode até ser um pouco... Eu sou intenso, Bia? Ele tem muitas linhas de intensidade. Tem testa inclinada, lateral do rosto é linhas retas. Então, provavelmente, você é uma pessoa determinado também, esforçado, persistente. Mas também, assim, automaticamente, agora, caramba, que legal. essa parte da sua comunicação, que também é muito fácil, você pode se empolgar com muita coisa e também desempolgar com facilidade. Então, gosto de várias coisas, mas tem dificuldade até de ter a constância naquilo, porque gosto de muita coisa ao mesmo tempo. Nossa! Emocionalmente tem a intensidade, então provavelmente você também deve ser uma pessoa mais emotiva, ele deve ser sensível, só que não deve demonstrar. Vocês estão se olhando aí, né? Meu Deus do céu! Isso não tem nada de místico, são estudos científicos que comprovam isso. Você fez uma leitura assim que minha esposa já até falou alguma coisa parecida, ou até em sessões de terapia. E a parte da testa é a parte da impulsividade. Então, seus pensamentos fluem com facilidade. Você deve ser muito executor, né? Pega muitas coisas para fazer. Porque você tem também a parte do nariz, que é onde joga você para ter atitude. Então, você faz um monte de coisa. São muito braçal, às vezes, até, né? Gosta de fazer o operacional acontecer. Então, isso são características suas. Só que são linhas do rosto. Eu uso os terços
para identificar e te ajudar a pensar, poxa, se eu sou uma pessoa mais impulsivo, mais emotivo, mais intenso, o que é importante para mim neste momento? Então, é nesse caminho. E não para mostrar para você que sua testa tá maior do que o terço médio. E você pegando todas pegando essa análise, essas características, você já sabe os modelos que você vai trabalhar com esse cliente? Como que funciona isso? Porque pelo que eu entendi agora, não tem esse negócio de modelo e formato. Não existe fórmula mágica e não existe padrões. O visagismo é não ter padrões. É você se conectar com a essência do seu cliente. Você tá preocupado em quem eu sou, onde estou e aquilo que eu quero para aquele momento. Porque a gente muda. Hoje a gente pode estar num momento de vida, daqui uns 2 anos a gente pode conversar de novo, você tá em outra vibe. E tá tudo bem. Caramba, então eu posso ter, sei lá, 50 modelos de óculos completamente diferentes um do outro, foi estilosos. Aí que a mudança da minha ótica fez muito sentido. Porque no cabelo, por exemplo, a gente só tem uma adequação, um corte. Na maquiagem, a gente até pode mudar também, porque não é... Você lava o rosto, já saiu. Mas numa cirurgia, é uma única mudança. No óculos, não. Eu posso mudar a minha persona várias vezes. Eu trouxe até aqui os óculos. Cada óculos que eu colocar aqui, eu posso trazer uma sensação diferente pra você. Mas principalmente é o sentir, não é o seu ver. É o meu sentir, é como eu vou me sentir. Porque isso afeta o nosso próprio comportamento. O porquê que naquele vídeo que eu te falei, eu tava coada? Porque não eram as pessoas que estavam falando que eu tava coada. Automaticamente, eu estava afetando o meu comportamento. Por isso, eu estava introvertida. Não que eu seja. Sim. Então, quando tirou aquela muleta que foi o cabelo, que foi as outras coisas, eu me despi disso e consegui reconhecer quem eu sou. Então, dependendo do óculos que eu uso, eu dou uma sensação pro terceiro achar que eu sou aquilo. Você consegue trazer sensações. Porque isso é o inconsciente coletivo que transmite inconscientemente. Então, quando a gente conhece alguém, a gente pode falar, não gostei dela, cheguei ela cara de metida. Não, cara de brava. Não, eu não quero nem papo com esse cara, é mó mala. Não tem isso? A gente tem isso. A gente conhece as pessoas, a gente julga sem conhecer. E todo mundo julga. Não julgo, todo mundo julga. Então, esse julgamento a gente pode equilibrar, porque eu posso ter traços de suavidade, de delicadeza e ser uma mulher extremamente determinada. Só que inconscientemente, se eu já tenho esses traços de suavidade, de delicadeza, eu posso refletir isso no óculos e isso gerar um ruído de comunicação. Caramba, sensacional isso. Por isso que na consultoria é muito comum o meu cliente comprar 12 óculos, 10 óculos em uma única venda. Caramba, que porque legal. Ele entende o que cada óculos transmite, como ele vai usar isso a favor dele. Ele tem vários relógios, ele tem vários sapatos, troca de roupa todo dia e o óculos é o mesmo? Geralmente as pessoas têm 1, 2 óculos no máximo. E olha lá. Mas eu sou uma prova viva disso, tá? Eu acredito também que você só vende aquilo que você acredita. Sim, claro. Eu tenho mais de 80 óculos. Eu acredito nisso. Só na minha bolsa deve ter O seu é com grau ou não tem grau nenhum? Com grau. É baixo ainda, né? Baixo entre aspas, né? Eu tenho miopia, astigmatismo. Mas todo dia eu uso um óculos diferente. Eu compro óculos pra mim como acessório também. Então eu acredito nisso e por isso também que isso é uma verdade pra mim. Ou seja, dependendo do evento que você vai participar, eu quero transmitir esse tipo de autoridade. Você, esse óculos aqui. Exatamente. Então, dependendo do ambiente, dependendo do meu momento de vida, das minhas emoções, eu vou escolher um óculos diferente. E hoje, só você que faz esse serviço, esse trabalho na ótica? Você tá treinando sua equipe, tá preparando alguém? Eu tenho a minha... Depois que eu comecei a trabalhar com isso, muitas pessoas começaram a me procurar sobre... você ensina... Eu não formo ninguém em visagismo. Mas eu tenho a minha imersão, que se chama O Despertar. Isso, ia comentar sobre. Para uma nova consultoria ótica, que é uma imersão focada no setor óptico. Então, a gente não fala só de visagismo, a gente tem uma parte, né, do módulo que é visagismo, mas a gente fala do atendimento num todo. Parte técnica, tudo. Parte técnica, dos óculos, a gente fala sobre pessoas, análise de perfil comportamental. Então, dentro dessas formações, eu fiz 4 formações em coloração pessoal. Nossa, que legal. Diferentes. Então tem aquele lance das palhetas, de cores e tudo mais. Aqui. Só pra você, né, ilustrar rapidinho, não vou me aprofundar, não. Mas eu entendi também que, além do formato do óculos, as cores comunicam muito. E dependendo da intensidade das cores, né? Então, se a gente coloca no rosto
Deixa eu tirar meu óculos pra vocês verem. Aí depois eu quero que você coloque os óculos pra eu ver, tá? Tá. Então, quando a gente vai analisando pelos cards, ele traz uma sensação e uma parte lúdica para o cliente, para ele compreender aquilo que você está explicando. Porque é muito ruim você comprar algo que você não entende. E quem é o expert no balcão é o consultor e não o cliente. Claro. Então, o cliente ele vai pelo aquilo que ele acha. Então, o balcão precisa estar qualificado para explicar tecnicamente a diferença. Então, por exemplo, deixa eu só ver qual que é. Ah, tá. Pegar um baixo contraste. Então, a parte, pelo menos, do contraste pessoal. O baixo contraste é quando a beleza em si, sobrancelha, olhos e pele, ela tem praticamente o mesmo tom. Quando você tem uma intensidade maior, você pode ver que minha sobrancelha é bem escura e minha pele é clara. Então, eu tenho um alto. E se eu comparar com o médio, eu tenho um médio contraste e não alto. O que derrete mais na beleza com os cards é aquilo que vai gerar mais harmonia. Ou seja, eu não iria indicar armações claras nesse caso. Se você pegar um óculos translúcido pra mim, ele vai sumir no meu rosto. Se for a intenção, tudo bem. Aí que entra, né? Que não existe a regra. Sim. Se for a intenção de imagem, ser discreta, não aparecer, ok. Eu tenho peças também em balgrife, que eu adoro, inclusive, de titânio. Para alguns momentos que eu quero colocar visibilidade para outra coisa. Mas é importante entender o que gera harmonia. Senão, você começa a ter um vocabulário muito mais rico de argumentos do que só bonito, feio, tá bom, tá feio, não tá legal, tira esse. Por que tá feio? Por que não combina? Sim, bateu até uma curiosidade. Quando você começa isso no momento da consultoria, você faz uma anamnese falando sobre o estilo da pessoa, da roupa, o que você costuma vestir? Não modelos, mas cores. Você gosta mais dessas cores? Assim, ó, na consultoria, o foco principal é o cliente. A escuta é ativa, como você mesmo falou. A gente tem que ter uma escuta ativa, porque eu não posso tirar as minhas próprias conclusões e a minha opinião. Meu gosto pessoal não pode interferir na escolha do meu cliente. Então, eu preciso entender primeiro as necessidades, a profissão, o hobby, o momento de vida, a personalidade, para que eu consiga direcionar ele para a escolha do óculos. Como é que eu vou? Eu sempre falo isso. Quem faz tudo não faz nada. Se você quer ser visagista e quer falar do cabelo, do sorriso, da harmonização facial e do estilo, você não vai fazer nada bem. Nada com excelência. Porque a gente tem que ter um foco. Então, quando eu faço a consultoria, eu não vou falar do cabelo, eu não vou falar do estilo. Eu vou falar daquilo que eu domino, que é os óculos. Eu tenho a minha experiência, tenho a minha expertise e tenho a minha formação. Então, do óculos eu posso falar. Eu posso até te orientar, mas eu vou te indicar. Se é pro cabelo, eu sempre vou indicar pro Cláudio. Eu tenho os meus parceiros que fazem um trabalho como o meu e que complementa. Quando eu vou mostrar para você depois aqui os meus clientes. Quando eu mostro para você aqui os meus clientes, a gente vai mostrando que o cabelo é um dos elementos também que complementa o rosto. Então, ele é importante. Então, e eu tenho que perceber se a pessoa tá aberta para isso, sabe? Sim, claro. Então, é claro que, assim, ter uma cor que eu não gosto, tudo bem. Mas o que eu percebi também nessas formações que eu fiz, Guilherme, é que as cores, elas comunicam mais na intensidade do que na própria cor em si. Porque, poxa, é tão ruim você falar pra uma pessoa, você não pode usar preto. Todo mundo gosta de uma pecinha preta, não é? Aí, a única cartela que tem o preto é o inverno. Aí você vai falar pra uma pessoa que é extremamente discreta, que é formal, que tem um temperamento mais clássico, que ela vai ter que ela não pode usar preto. Você acha que ela vai seguir essa cartela? Não. Então, as cores, a gente tem que usar as cores ao nosso favor. Então, entender sobre as cores e o que elas vão comunicar e como ajudar o cliente a usar isso como auxílio. E não uma muleta de não poder usar. Então, se eu tenho, por exemplo, né, um contraste mais alto, eu sei que cores mais pesadas, mais fortes, eles vão harmonizar. Se eu começo a usar cores, tons pastéis demais, eu vou ficar apagada, porque o meu contraste natural não é tão claro, que é aquela beleza bem clarinha. Legal. Deixa eu te mostrar aqui. Você vai mostrar alguns exemplos? Eu vou. Isso é legal, hein? Então aqui, ó, na verdade, é uma cliente minha. Todas essas que eu vou mostrar pra vocês são casos reais. Eu tenho o direito de uso de imagem delas. Então, essa minha cliente, se você olhasse pra ela nessa imagem, você falaria que ela trabalhava com o quê? Sei lá, com atendimento ao público, sei lá, uma coisa sem muita relevância.
Muito apagado, muito simplório. Você acha que ela é uma pessoa introvertida ou extrovertida? Sei lá, introvertida. E isso não é só você. Eu uso essas imagens nas minhas palestras, nos meus treinamentos, e é uma sensação de todas as pessoas. Uhum. E essa cliente, ela é extremamente comunicadora, ela é alegre, ela é expansiva, ela trabalha com moda, ela é consultora de imagem, ela tem uma Caramba. empresa. Então, às vezes, a gente tem elementos visuais que escondem aquilo que nós somos. Nossa, essas duas imagens aqui É já a é mesma outra pessoa. pessoa. Parece outra pessoa. Aí a gente teve o cabelo, o tom do loiro, né? Ela foi para um loiro mais quente, aí para combinar com o tom da íris. Ela tem uma pele fria. Tá. Então a gente trouxe um óculos, por exemplo, aqui no meio que traz credibilidade, mas com alegria e modernidade, tendo os dois tons, algo mais criativo. Ela Nossa, comprou que legal. 6 óculos. Caramba. Óculos de sol com grau, que é uma coisa que os Nossa. clientes às vezes não sabem que pode usar, mas olha a harmonia dos tons do cabelo pro tom do óculos, encaixe bem adequado, com proporção certa. A gente fala da proporção exatamente para isso, para que você não tenha um óculos desproporcional para o seu rosto. Então, seja ele em tamanho, seja ele em encaixe, e principalmente aí na parte quando a gente fala dos elementos visuais. E é que no final, teve mais óculos que ela fez, mas eu coloquei só Nossa, alguns. sensacional. Parece outra pessoa. É outra pessoa. E essa é uma cliente, você acha que ela é minha cliente fiel? Ela, toda vez que eu penso... Ontem a gente estava até conversando, ela me ligou. E aí, você cria relacionamento, você cria vínculo com o seu cliente. Claro. Ela jamais vai pensar em óculos e vai comprar em outro lugar. Não, fideliza, né? Exatamente. Caramba, E esse legal. outro caso também gosto muito. Nossa, você acredita que eu sou doido pra usar armação redonda, né? Até comentei com a Bia, nossa, eu queria tanto uma armação redonda, mas eu acho que o pessoal fala que meu rosto parece bolacha, é muito largo, não sei o quê. Você não tem nada de rosto bolacha. Não, mas já falaram isso já. Daí eu falei assim, pô, eu queria tanto uma armação redondinha. Ah, não combina com o seu rosto. Daí eu desisti da ideia. Não. Todas as minhas armações, elas... Então, isso é um erro. Como é que você fala pra uma pessoa que essa armação não é pra ela? Não, você chateia também. Pô, você ficou pensando... Exatamente. E a pessoa, Você acaba com o dia da pessoa. Esse é um sentimento, é uma sensação. Existe um porquê você tá querendo o óculos redondo. Provavelmente é pra te manter um pouco mais focado. Às vezes tá num momento mais introvertido. De alguma forma, emocionalmente, você tá buscando essa zona de conforto. Então, existe um porquê das escolhas dos óculos. Então, o redondinho pra você que é intenso, às vezes é importante. Porque vai te ajudar em alguns momentos de ficar sentado muitas horas, que deve ser um desafio que ele deve sentar, levantar, fazer gostar do movimento. Então, te ajudar a estar mais concentrado, mais focado naquilo durante mais tempo. Traz um lado também um pouco mais calmo, te ajuda, né? Traz um pouco mais de calmaria nas emoções. Então, existe um porquê. Nossa, eu vou querer fazer uma armação redondinha. É claro, você tem um rosto que tem uma estrutura óssea mais larga. Então, não adianta pegar um redondinho pequeno. Sim. A gente vai pegar um óculos proporcional ao tamanho do seu Claro, rosto. claro. Mas o porquê não de ter um redondinho? Super te incentivo. Bom, vamos lá. Esse outro cliente, se você falasse aqui uma profissão dele, qual profissão seria? Sei lá, programador. Todo mundo fala TI, administrativo. E ele é um psicólogo. Nossa. E ele trabalha com atendimento online, com grandes multinacionais. E aí ele falava assim que às vezes ele tinha uma imagem muito fechada, muito olha séria. essa autoridade aqui. Exatamente. Eu olho pra isso aqui, pra isso e aqui. E é redondo. Com quem eu vou querer fazer terapia? Exatamente, com o primeiro e com o segundo. Porque ali tem proximidade, tem conexão, tem autoridade. Mas o óculos de linhas retas, ele traz autoridade. Posso falar uma coisa? Se eu chego num consultório e vejo esse cara com essa armação, sei lá, eu vou ficar meio assim. Traz insegurança. Aqui não, meu, o cara, ele é bom. Entende aquilo que ele faz, exatamente. Pelo menos é a percepção que eu tô tendo agora. E não é só você, é todo mundo. E esse é aqui a reação real das pessoas quando nos conhecem. Caramba. E a gente não percebe isso. A gente entra num ciclo vicioso que eu não percebo que eu tô tendo um ruído de comunicação, que às vezes o cabelo, que tá uma barba por fazer. Detalhes. E o homem, cabelo e barba faz toda a diferença. Faz, né? Então, se você faz esse pequeno ajuste, você vai perceber o impacto que tem. Muito interessante. E é mais ou menos... Tem mais alguns ou só esses aqui? Tem, Não, agora eu quero ver. Ficou muito empolgado. Fiquei empolgado. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Isso dá pra ver no vídeo legal? Bacana, show. Aqui acho que eu não vou ter mais nenhum. Não, já deu pra ter uma ideia legal aí. Fiquei muito... Cara, fiquei
Vou tirar Realmente esse daqui, fiquei, né? Melhor, né? é, Aí não fica dando aquele... fiquei impressionado. Então, olha o impacto que tem. E esse cliente que você viu, o último, o Dene, a esposa dele é consultora de imagem e ela fez um processo comigo. Eles são de Jundiaí, eles vieram de Jundiaí. Ela fez primeiro dela e da filha, e depois o marido veio. E ele fez 4 óculos receituários e 2 solares. Caramba. E ele só tinha um óculos. Nossa. Então, por que leva uma pessoa que tem um óculos sair de uma ótica com 6 e feliz? Porque uma coisa é você conseguir vender meio que na emoção, né? Tipo, o vendedor enrolão, né? Sei. Que consegue enrolar ali o cliente leva um monte de coisa. Mas porque ele é emocionado, né? Mas, Você falou sobre consultoria de imagem e tal, eu vou até abrir para você que quando nós tínhamos marcado a primeira vez que houve um imprevisto, que acabou não acontecendo, eu ia fazer um collab com a minha irmã Priscila. Aqui é a Michelle, eu ia fazer um collab com a Priscila Meirelles, que é a minha irmã, a do meio, sou mais velho. E ela é consultora de imagem, e ela fez curso em Paris e Milão, né, Mi? E ela, né, ela gosta muito disso, ela tem até uma loja de roupa e tal. Ela gosta muito, muito disso, né? E aí eu falei assim, Pri, tô pensando em fazer um podcast com uma visagista. E parece que ela é legal e tal, parece que ela entende do negócio. Ela falou assim, eu vou te mostrar aqui minha apostila. Dela mostrou a apostila que ela recebeu lá em Paris, Milão, não sei aonde. E tinha só 4 páginas falando sobre óculos. Ela falou assim, Gui, falou de forma superficial aqui, mas o foco não é esse, né? Mas é aquele conjunto, entendeu? Então, assim, é um acessório, né? Sim. Dependendo se eu vou para uma balada ou para uma reunião mais formal, eu tenho esse ou aquele tipo de armação, né? Enfim, daí ela falou assim, Gui, e se a gente fazer um collab? Vamos fazer... eu com você, né? Eu falei assim, pô, legal, você me ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre mulheres e visual e tal, né? Só que não aconteceu aquele dia, ela foi pra Orlando. Inclusive, ela tá, acho que no avião agora, indo pra Orlando, vai ficar lá alguns dias. E ela falou assim, deixa pra uma outra oportunidade, né? Mas a gente marca depois de novo, sim, né? Vai ser um prazer. Sim, legal. Eu acho super complementar, assim. Eu tenho muitas amigas consultoras de imagem. Então, existem alguns congressos que acontecem de consultoria de imagem, eu sempre participo. E é importante essa troca, porque uma pessoa de estilo, como você mesmo disse, eles não têm a noção que tem de armações. Isso. E como é que ela vai indicar uma armação? Vamos supor, na minha loja, eu tenho, sei lá, 4.000 SKUs diferentes. Nossa, muitos modelos. E os modelos mudam. Hoje a gente sempre tem uma coleção daqui a pouco nova não tem mais. Eu trouxe uma coleção super diferente que eu recebi agora essa semana, que é uma linha de designer. Então, assim, cada momento, o cliente não vai ficar sempre com o mesmo óculos. Porque a referência, às vezes, das consultoras de imagem, elas mandam esse modelo. Sim. Aí o cliente vem na ótica com aquilo. Ah, não, eu só posso usar esse modelo. Mas, cara, se você tem entendimento disso, você consegue orientar e explicar o porquê que não precisa ser somente esse modelo. Porque a consultora, ela realmente não tem essa capacidade técnica, tá? De explicar o porquê das armações, até mesmo centralização. Às vezes aquilo que o cliente ela acha que vai dar certo para ele, quando chega na prática não tem um bom encaixe nasal, tá pequeno, tá apertado ou tá grande demais. Então não tem uma regra, como o pessoal fala. Não existe regra, né? Existe você tem que ter a alfabetização da linguagem, você tem que ter o conhecimento técnico. Que é a base, né? Que é a base, como tudo. E é claro que cada pessoa é única. Eu sou a Laís, eu vou atender de um jeito, mas você pode ter a sua forma de atender. Não existe a fórmula certa. Eu não fui ensinada como tem que ser. Eu adaptei isso com a minha realidade, que hoje funciona super bem. Mas no começo não funcionava. Até entender como fazer isso, como explicar para o cliente, também levou tempo, né? Do mesmo jeito que você ficou surpreso, a mesma reação dos meus clientes, quando eu começo a falar sobre eles sem conhecer. Então isso gera confiança. Sim, não, com certeza. Nossa, caramba, como que ela consegue fazer essa leitura? Essa armação ficou ótima, aquela autoestima, né? Exatamente. E você fica mais aberto, né? Sim. Eu vou querer voltar na sua loja. Exatamente. Entendeu? Eu quero que você mostre alguns modelos aí de óculos no seu rosto e fale algumas características. Essa aqui é pra isso e papapá. E só pra explicar um pouquinho do seu rosto, você consegue focar ali no rosto dele pra gente falar um pouquinho do formato dele? Posso ir atrás de você? Pode, claro. Vendo aí as regras, né, do podcast. Vamos lá. Olhando pra câmera aqui? Olha ali pra lá que a gente vai fazer dá pra fazer um zoom, dá? Se a gente olhar pro rosto do Guilherme, vocês podem perceber claramente que aqui na linha lateral dele, quando desce, a gente tem uma linha reta. Essas são as linhas de força e vira de lado. Um
E aqui ele tem a inclinação. Se você olhar a inclinação dele, ele vem aqui, ó, na altura da boca. O formato de rosto dele não é, como ele disse, era oval que você falou? Bolacha, traquinas. Redondinho. Ele tem um formato hexagonal de lateral reta. Só que nunca vai encaixar o rosto dele aqui. Por quê? Além de existir a diferença do lado direito para o lado esquerdo, existe a escala óssea. Ele tem uma escala óssea larga, ele é forte. Então não vai encaixar perfeitamente aqui. Mas se você reparar daí, você vai ver linhas retas e linhas inclinadas. E isso são características do temperamento sanguíneo colérico. Então, o que é o temperamento sanguíneo colérico? É essa intensidade, essa verdade, é uma pessoa muito dedicada em tudo que faz. Às vezes até pode ser um pouco workaholic, né? Nossa, que isso, Leonardo. Se alguém falou sobre mim, não é possível. Alguém descreveu, né? Alguém? Você viu algum vídeo meu? Isso é o formato do rosto, Caramba. mas dentro do formato de rosto existem as outras características, que é olhos, nariz, boca. Tudo isso é Caramba, mais forte. a gente tá aqui com uma especialista, viu? Nossa, que bacana. Esse podcast vai gerar uns cortes muito, muito legal, viu? Bom, deixa eu pegar um básico. Nossa, mas são muito estilosas, hein? Caramba. Então, esse é um outro ponto, né? E você que compra tudo. Então é a dedo, né? É só você que faz esse trabalho nas óticas, né? Então, a gente tá crescendo, né? Tá. Hoje eu me encontro num desafio muito grande, porque fazer compra hoje, a curadoria de peças, existe o feijão com arroz, né? Que é o quilo que gira muito Sim. rápido, e existem essas peças que são mais específicas. Tá. Como você tinha me perguntado se sou só eu que faço isso na loja, eu tenho a minha formação, né? Eu já treinei os meus colaboradores, mas isso existe identificação. Tem que se Sim. identificar com o processo. Porque tem que gostar disso, sabe? Então, nem todo mundo tá disposto a pagar o preço de estudar, de se dedicar, de treinar. Então, Nossa, né? esse é o problema, né? Só uma pausa aqui. Você tá falando em treinamento, em se aprimorar. Hoje a gente vê muitos consultores óticos no balcão que não estão nem aí, né? Eles só falam em comissão. Exatamente. Não querem ganhar mais, mas não querem fazer por onde. Não querem se Sim. destacar, não querem fazer a diferença, não querem estudar, né? Então, ó, vou pegar um balgrife, né? Então, hoje, essa peça, por exemplo, a gente tem uma peça fininha, uma peça discreta. Ela some no meu rosto. Isso. Mas se eu desejo trazer uma imagem mais delicada, mais suave, mais feminina, talvez seria uma opção. Por que não? Ah, mas o balgrife envelhece. Vocês acham mesmo que envelhece? Tudo depende. Depende do formato da lente que vai estar aqui. Se eu pegasse esse mesmo balgrife e colocasse uma lente retangular, aí provavelmente eu traria uma imagem mais... Esse é tipo o modelo gatinho no balgrife, né? no balgrife. Então, mas é um balgrife, do mesmo jeito, né? Agora, se eu pego um óculos com linhas mais retas, esse óculos me deixa mais séria do que o outro. Sim. Aí, por dois elementos. Aí a gente tem as linhas retas e a gente tem também a espessura da armação. Então, a gente tem um óculos que traz autoridade e seriedade. E aí, a gente vai analisar. Poxa, e a cor? Se eu pego uma cor... Marrom é tudo igual? Eu gosto de tirar os demolentes por causa do reflexo, tá? Depois... Tranquilo. Não sei se vai dar pra tirar de todos, mas... O tom também da armação faz muita diferença. Porque eu sou loira. Se você olhar as minhas características, ela é mais clara do que escura. Sim. Então, esse óculos, por exemplo, o tom dele ele é mais harmônico pra mim do que esse. Mas combina mais. Então, e os dois são marrons, só que são tons diferentes de demi. Um demi mais claro e um demi mais escuro. E as linhas retas também do mesmo jeito. Aí eu quero trazer uma imagem de sei lá, pensar, de alegria, de modernidade, e eu tô usando um óculos mais simples. Isso gera um ruído de comunicação. Agora, eu sou consultora de coloração pessoal e eu quero transmitir isso através dos meus óculos. Nossa. Então, você tem a brincadeira das cores, você tem linhas inclinadas que traz alegria e você tem uma estrutura que traz credibilidade. Então, você engloba ali linhas,
aí o acetato e as cores. E aí eu posso brincar. Hoje eu posso gostar desse, mas depois eu quero mudar e ter, sei lá. Esse aqui acho que eu não vou conseguir tirar, que a canaleta é mais funda. Mas eu quero também ter algo fosco, só que tem estrutura que traz essa modernidade. Então, cada um desses modelos de óculos, ele vai trazer uma sensação diferente. E tudo isso você tá incluso lá na consultoria. Você fala sobre tudo isso. São 2 horas de atendimento. Caramba. Mas o cliente... Aí, hoje, você perguntou se eu cobro. Hoje eu cobro. E deixa eu falar, essas 2 horas rola um cafezinho, um chazinho, umas coxinhas, tem que ter, né? Claro. A experiência é completa. Então, por exemplo, o redondinho. O redondinho, para um podcast, por exemplo, ele pode ser um ruído de comunicação. Por quê? Eu já sou expansiva. Falo para você já percebeu, né? Que eu quase nem deixei você falar. Não, mas você tem que falar mesmo. E aí eu trago um redondinho que me deixa fofa, que traz suavidade, que traz delicadeza. Isso não gera credibilidade. Para quem quer falar sobre a autoridade, exatamente. né? Então, a estrutura do óculos também é importante. Eu trouxe um oval, mas ele é grosso, ele tem brincadeira de cores, ele tem todo um conjunto. Então, a escolha da armação, ela é fundamental, mas são formatos completamente diferentes. Sim, e todos ficaram bem encaixados em mim. Mas eu confesso que esse aqui ficou perfeito, na minha opinião. O tom. Esse aqui. Mas é mais o tom. É o tom, né? Porque esse mesmo é um óculos que, pra mim, não é um óculos confortável. Porque os temperamentos falam também das escolhas. Tá. Esse é uma escolha mais séria, né? E eu não sou muito séria. Eu gosto, né, de algo mais despojado. E aqui, quando a gente traz um pouco mais as cores e um leve gatinho, ele traz um pouco mais a minha essência. Legal. Então a gente consegue até entender o porquê das escolhas. Quando a gente entende sobre isso. De bola. Bom, vamos supor que eu tenho uma ótica e eu quero contratar o serviço da Laís Pascoal. Como é que eu faço? É possível isso? A gente já vai chegar no seu projeto Despertar, porque eu acho que rola uma conexão aí com os seus clientes, né? Com os seus mentorados, né? Mas como que funciona isso? Eu consigo? Você faz isso? Não faz? Consegue. Hoje eu tenho a parte de palestras, que é mais ou menos 1 hora. E tem a parte de treinamento, que são 2 horas, 2 horas e meia. Você vai para qualquer canto do Brasil. O Brasil inteiro. Que legal. Viajo pro Brasil todo. É claro que hoje eu não consigo, né? A gente tem as lojas, eu tenho um filho pequeno. Então eu escolho um pouco mais hoje, porque eu tenho que também dar prioridade pra minha vida também, né? Mas assim que eu posso e a gente percebe que o projeto é interessante, a gente viaja pro Brasil inteiro. Tipo um exemplo, eu tenho 5 lojas lá no Nordeste, em tal loja, eu vou... Legal. E como que eu faço para marcar com a Laís Pascoal? Gostei, achei interessante, quero ir na loja, tem que marcar, tem uma agenda. A consultoria para o consumidor final, ela é feita o agendamento online, através do nosso WhatsApp, que tem na minha link do Instagram. E a parte de treinamento também pode falar pelo WhatsApp, que a gente consegue direcionar os tipos de treinamento. E como que eu sei que você faz esse tipo de trabalho? Eu como um mero cliente, consumidor final. Hoje, por incrível que pareça, as redes sociais têm trago muitos clientes para mim. Legal. Claro que as indicações, né, de outras consultoras, que a gente faz essa troca. Mas, por incrível que pareça, o Instagram tem... Ontem eu recebi uma cliente que veio através do Instagram. Semana passada também eu tive um caso que era das redes sociais. Então, fora as indicações, eu percebo que o Instagram tá ganhando bastante visibilidade para o consumidor final, né? Que não entende de óculos e que tá buscando escolher um óculos de acordo com a personalidade, com a cartela de cores. Ou às vezes nem sabe, né? Na verdade, a gente só quer comprar um óculos. Sim. Que é mais ou menos isso, né? O cliente vai na ótica, ele espera que o consultor auxilie ele na escolha do óculos, né? É a maioria, né? E aí o consultor fala, tá, mas o que você gosta? Você quer um redondo, um quadrado? Ele fala, não sei, eu só quero enxergar, né? Também tem aqueles, eu quero esse, mas na realidade quando você coloca no rosto, não ficou legal. Tem aquele, né? E o cliente vem às vezes com uma percepção já muito fixa, né? Eu quero um óculos que algum artista viu, tem uma referência. E é importante entender e explicar para ele o que aquilo vai transmitir, o que aquilo pode impactar. Quando o consumidor, ele percebe esse cuidado, o jogo muda, sabe? Porque você é a autoridade na hora da venda. Então, o cliente... Porque hoje quem decide definitivamente é o cliente. Sim, claro. Só que se você não trouxer confiança pra ele e segurança, ele não vai comprar com você. Ele vai pular de galho em galho e, às vezes, comprar um dia mais confortável. Às vezes, o menor preço. Eu conheço um vendedor que ele fala assim que cada armação tem uma história.
algo por trás. Você utiliza essas técnicas também? Eu utilizo dependendo do perfil. Quando a Tá. gente entende sobre o perfil comportamental e sobre os temperamentos, a gente entende que cada um dos consumidores, Esse vale a eles pena. são atraídos Sim, por alguma tá. coisa. Então, o cliente que gosta de inovação, que é o sanguíneo, né? Ele gosta de estar atento às tecnologias, à modernidade, à moda, ele vai se interessar. Mas se eu falar com um cara executor demais, ele não tá nem aí porque quem tá usando, qual que é a história da marca. Entendeu? Ele quer um óculos que atenda às necessidades dele. Então, cada perfil a gente tem que conduzir o atendimento de forma diferente. Ou seja, você tem que fazer essa leitura aí. Quando a gente faz a leitura facial, eu já consigo identificar e eu já sei como conduzir o atendimento. Caramba, que legal. Oh, se todo mundo fosse uma Laís Pascoal no balcão, ia vender muito, hein? Hoje, na verdade, das minhas consultorias, eu vendo mais do que uma loja física. E eu atendo pouco, porque eu não atendo todos os dias. Né? Então, e outra, as pessoas também não querem ser atendidas por outros. Aí tem um problema bom, né? Mas você guiou os seus vendedores, os seus colaboradores para isso? Pelo menos hoje, umas 4 pessoas que já atendem. Só que tem insegurança, como tudo, gente, na vida. Claro. Então, mas eu sempre incentivo eles a persistirem. Que o cliente sabe menos do que você. Então, o que você trouxer de argumento e que o cliente já ficar feliz, isso já é um ponto muito positivo. Então, o ruim é você nem tentar porque você tem medo. Aí, o medo paralisa e você não tenta executar isso e acaba, às vezes, perdendo. Quanto mais você vai fazendo, você vai ganhando confiança, você vai ficando mais seguro. É igual podcast. Quando eu falei assim, eu falei assim, eu quero gravar podcast. Cheguei na Bia, na minha esposa, falei assim, amor, eu quero... Eu falei, não sei, nunca gostei muito de câmera, de falar, mas tem que fazer, você tem que aparecer. Né? Quem não é visto não é lembrado, Exatamente. Todo mundo fala isso, né? Então a gente até começou a fazer isso muito nas redes sociais, porque até então era muita indicação. Indica, laboratório esse aqui, ótica aqui e tal. Não quero sair dessa bolha, entendeu? Então você tem que colocar a cara pra bater mesmo, né? Enfim, me fala um pouquinho sobre esse projeto O Despertar e por que do nome. Né? Eu deduzo um pouco. Né? Te contei minha história inteira, né? Então, o Despertar. Como surgiu essa ideia? Olha, tô a fim de fazer um curso. Eu acho que não se trata só de curso. Eu acho que é conexão com pessoas, como a gente falou anteriormente, né? Mas me conta um pouquinho sobre esse projeto. O Despertar, ele veio exatamente por essa busca das pessoas do segmento óptico que gostariam de aprender comigo. Tá. Como é que eu ensino várias pessoas, né, de lugares distintos, do Brasil inteiro e fora, com esse conteúdo que transformou a minha vida, né? Foi importante pro meu negócio também. E aí, junto com o Felipe Halo, ele sempre participa das minhas imersões presenciais, online, tem a participação dele. A gente criou o Despertar, que é o Despertar. A gente está num setor que precisa estar atento às mudanças. A gente não está se atentando para algo que é super importante. O óculos afeta as nossas emoções. Isso aí é um corte poderosíssimo, hein? Afeta os seus sentimentos. Sim. Como você lidar com suas próprias emoções e o seu próprio comportamento. Como não olhar isso como uma ferramenta extremamente importante? Se a gente se sente assim, até com roupa, né? Tipo, nossa, tô legal assim e tal. Por que será que eu gosto dessa roupa, né? Por que será que eu gosto desse estilo, desse corte? Então, quando você entende exatamente o porquê de cada escolha, você ajuda o consumidor final nessa jornada da busca dos óculos. E o Despertar, ele veio exatamente isso. É o Despertar para uma nova consultoria óptica. Porque existe esse novo que a gente precisa estar atento. E se a gente não estiver atento, alguém vai estar. Alguém vai estar, Né? Eu falo que não existe concorrência, você é único. Mas se o cliente, alguma pessoa que faz um carinho melhor, ele pode ir. Né? O que te diferencia dos outros? É só um bom atendimento? Você não tem uma experiência de compra? Exatamente. Se você não tiver algo que tem seja que realmente memorável, sim. você se torna só mais um. A gente vive numa era de rede social, de informação. O consumidor hoje sabe mais do que os consultores. Sim. E é mais empreendedor mesmo que te procura? Ou assim, quero participar do O Despertar. Eu, como um simples vendedor, posso participar ou não? Pode. Tem algum pré-requisito? Não, eu já tive muitos consultores que custearam isso do próprio bolso. E hoje eles são, assim, cases de sucesso. Ou seja, se você é consultor óptico, vendedor, e quer dar esse up aí no seu atendimento, você pode procurar a Laís. Mas eu incentivo muito o próprio lojista, porque assim, ninguém vai gostar mais do seu negócio que você mesmo.
Não adianta, mas eu não vou atender. Mas você pode entender, você Sim, pode claro. multiplicar. Sim. Mas se isso não fizer parte da diretoria também, dificilmente o consultor vai conseguir colocar Porque isso em vai ter um prática. bloqueio. Exatamente. Vai ter um bloqueio. Então, existe essa parte de cima para baixo, que é importante para o negócio acontecer de forma mais genuína. E o comprometimento também, né? Legal. Eu vi que eu não me recordo. Eu sou um pouco ruim, assim, de lembrar de algumas coisas. Mas eu vi que no período da Expo Ótica, você... Não sei se foi depois ou antes, você teve uma turma do Despertar. Eu vi alguns vídeos e o pessoal lá reunido. Foi. Eu faço sempre, né, após a Expo, porque a galera já tá em São Paulo. Sim. Então, a gente já faz essa conciliação. Esse ano, a gente teve sold out em menos de um mês de lançamento. Nossa, que legal. Não tinha mais vaga, tive que abrir um Caramba, segundo que dia. legal. Eu fiz 2 dias de Despertar esse ano. Foi pauleira, mas foi E é um muito dia gostoso. inteiro? É um dia inteiro. São Nossa. 10 horas de conteúdo. E eu tenho algum material que eu levo? Esses cards que eu mostrei pra vocês, a gente tem todos os cards de consultoria de coloração voltado pro segmento óptico. As transparências, já com os temperamentos para direcionar. Tem o guia rápido, tem uma série de materiais que os alunos levam para conseguir praticar. E a gente tem um grupo de acompanhamento, né? Desde o meu primeiro Despertar. Eu tenho um grupo até com hoje. Suporte, com tudo que tem direito. Não só eu falo, né? Porque eu falo, não é uma mentoria, mas ele é um grupo de auxílios dos próprios alunos de compartilhar suas experiências, de análise. O que vocês acham desse formato? E a gente vai debatendo sobre isso. Ou seja, você vai acompanhando, né? Exato. Ou seja, eu faço uma mentoria com você, mas existe um certo acompanhamento. Não é nem uma mentoria, né? O Despertar, ele é uma imersão. Uma imersão, isso. Imersão. Não vou falar mais mentoria, imersão. É porque mentoria é um acompanhamento, sim, né? Sim, tá. Então, não tem como sozinha fazer um Tem que acompanhamento ter uma equipe não. e tal. E o valor também não ia ser o valor do Despertar. O investimento do Despertar hoje custa R$ 2.997. Tá. Então, é um investimento. Mas Sim. no primeiro mês, numa primeira vez, você já paga o investimento, sabe? Sim, com certeza. Pô. Porque a diferença é muito gritante. Não, com tudo que você relatou, mostrou aqui, eu como vendedor no balcão, com certeza eu ia querer, entendeu? Tipo, é um up que eu tô dando no meu profissional, né? Enfim, eu vi que você citou Deus algumas vezes no nosso podcast e eu vi alguns vídeos também, né? E eu falei que eu ia fazer um collab com a Pri. E a Pri falou assim, olha, eu quero que você dê um presente pra Laís, que é minha sua conversa com Deus, da Priscila Meirelles. Que legal! Eu espero que você goste, que você ainda continue com essa conexão com Deus. Ai, que lindo, obrigada. E tá aí de presente. Ela não conseguiu assinar, eu falei, faz uma dedicatória, mas acabou não dando tempo. Chegou recentemente. Muito obrigada. E ela falou assim, dá pra Laís, porque eu acho que, sim, ela dá pra perceber que tem uma conexão. Eu não vou mentir, eu vi alguns vídeos, né? E ontem eu descobri, eu falei com a minha esposa, eu descobri que você fez um podcast com o Anderson. Só que eu não consegui assistir, entendeu? Tem um podcast, você e o seu marido, né? Só que eu falei assim, não vai dar tempo, vamos na cara e coragem. Mas eu assisti alguns stories, alguma coisinha. Sim, depois você assiste, tem bastante conteúdo lá. Legal, bacana. E é tudo voltado para o segmento óptico, né? A gente tenta trazer conhecimento de forma genuína, exatamente para agregar quando a gente melhora o segmento, todo mundo, né, ganha com isso. E esse é o objetivo mesmo, da gente multiplicar conhecimento. Exatamente. O objetivo, quando veio esse lance do podcast, foi, tipo, conectar pessoas. Porque, às vezes, a história da pessoa, né, a jornada no ramo óptico, até mesmo saindo um pouco do ramo óptico, tem algum insight, alguma coisa que vira inspiração. Com certeza. Então, eu tenho muito esse lance, né? Então, assim, eu falei assim, eu quero conectar pessoas. Não quero ser o maior podcast, não é isso, entendeu? Eu só quero conectar pessoas, eu quero compartilhar experiências. Que isso que importa na nossa jornada aqui, entendeu? É verdade. E é isso. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas se eu esqueci, vamos deixar aí para um próximo podcast no futuro, né? Deixa eu só te deixar só mais um recadinho, claro, posso aproveitar? Claro, fica à vontade. A gente falou do Despertar e a gente vai ter uma turma agora em outubro, dia 25 de outubro. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, na Casa GO. Então, vai ser no espaço novo da GO, um espaço lindíssimo. Eu fui na GO, era perto da Faria Lima. Não, agora mudou. Eles mudou? estão perto do Vila Lobos. Legal, legal. Então, um espaço super bacana. A gente tem um showroom lá para ajudar a gente com as armações. E vai ser no dia 25/10. Então, se você tiver interesse, fale com a gente também nas redes sociais, que a gente passa as informações para você estar conosco no dia 25. Show. Fiquei muito feliz. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso, um pouco apreensivo, porque falar de laboratório Clix, tecnologia, ótica em si é uma coisa.
Mas é uma coisa nova, esse lance do visagismo. E eu fiquei Sim. meio apreensivo, eu fiquei até um pouco ansioso, confesso, né? Mas fluiu, foi muito legal, foi muito bacana essa conversa. Eu acho que deu para esclarecer muitas coisas para mim e para quem vai assistir. E é isso, Laís. Muito obrigada. Um detalhe, eu tava esquecendo. Eu sempre gosto de perguntar alguma dica. Dá alguma dica para quem tá entrando no ramo óptico e para quem já é do ramo óptico. Uma dica? Eu sempre falo pro meu deixa eu convidado pensar. falar. Eu acho que se preocupe primeiro com a sua imagem pessoal também. Porque como é que você quer cuidar do outro se você não cuida da sua própria imagem pessoal? Use óculos se você é consultor, né? Porque você quer vender óculos e não quer usar óculos, isso é sofrido. Estude, né? O caminho do conhecimento é vasto. A gente tem tanta coisa para aprender, nunca é o suficiente. A gente nunca sabe tudo. Precisa estar sempre atento a essas inovações, a conhecimento, né? Busque conhecimentos verdadeiros aí. E persista, né? Resiliência. Acho que é isso. Não, show. Obrigada, Guilherme. Fiquei muito feliz. Eu acho que bom. foi bem satisfatório. Eu gostei do resultado. E é isso. Bom, pessoal, estamos aqui com a Laís. A gente terminou o nosso bate-papo aqui. E eu quero muito fazer um podcast com o Anderson. Claro. Fala com ele aí quando que ele pode. Faz o convite já pra ele aí. Já dá, ó, tô te convidando, Anderson. Né? Eu vi que você é muito ativo nas redes sociais, isso é legal. Eu vi que ele ajuda muitas pessoas, isso é bacana. Né? Então, assim, tá feito o convite aí pro Anderson. Quem sabe no futuro a gente faça um terceiro podcast com os dois juntos também. Vamos, claro. Né? E aí, muitas novidades virão, né? Tem uma pessoa aí que eu tô, batalhando para vir aqui. Foi o meu mentor, onde tudo começou lá na Científica, no laboratório onde eu comecei. Tô tentando negociar aí com o meu ex-chefe. Né? Muito relevante aí legal. No ramo óptico. Mas é isso aí, galera. Bom, acabou? Mais nenhum... Tchau, gente. Tchau, Curte, tchau. Se inscreve no canal, né? Tem que deixar essa liguem, dica boa. O Despertar em outubro, hein? E o Despertar, espero vocês. Tchau, galera. Tchau, gente.